Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Coruja Cast aqui, recebendo muita gente legal, muita gente boa, principalmente de empresa, cristão. Cara, a gente recebeu já um influenciador digital aqui que fala sobre vida cristã, muito legal. E hoje eu tô recebendo uma pessoa muito querida, que é da minha igreja também. Cara, sucesso sensacional, porque a gente fala de diversos assuntos, de empresário, de vida cristã. A gente tem uma amizade com a família dela também, super legal. Ivani, muito obrigado, você tá aqui. Obrigada a você, Rafa, por me presentear, né, de estar aqui hoje contando um pouquinho da história da minha vida, né? Muito feliz de estar aqui hoje. Legal, e Obrigada. já sei que tem muita coisa legal pra gente falar, muita mudança, muito, assim, coisas que aconteceram na sua vida, né? Muito bacana. Mas uma coisa que sempre fala, meu, é como que é trabalhar com Jesus e ele direcionar as coisas, assim. Antes de você contar a sua história, como que tem sido esses dias, assim, de ver Deus trabalhar de forma totalmente, assim, improvável? Realmente é improvável, né? Acho que a nossa vida é de ser um improvável. E eu sou, totalmente. Porque antes de estar aqui, né, a gente fica com a cabeça a mil, pensando o que eu vou falar, como é que vai ser. A gente faz aquela retrospectiva na cabeça, né? E eu falei, eu quero que hoje seja tudo por ele e para ele, porque é ele e por ele a minha vida, né? É assim que tem sido sempre. Então, para que as pessoas entendam a minha história, né? E hoje a história de uma empresária, eu preciso voltar um pouquinho para que vocês entendam como foi e como tem sido isso. Muito Então, legal. primeiro eu preciso mostrar onde é que Jesus entrou na minha vida, né? E como ele conduziu para hoje ser uma empresária. Então, eu preciso voltar um pouquinho na minha história, que eu vou fazer 49 anos, e então tem muita gente que nem, não sabe de onde eu vim, como eu cheguei aqui. Então, vamos para a terapia. Uau, uau. Gente, segura na cadeira aí, tem muita história legal. Vai. Eu sei que, assim, uma família que eu comecei a acompanhar agora, ainda mais perto por causa do Ecclesiastes, né? Que é um outro programa que a gente grava aqui nesse estúdio também. E conheci o Vitor, né? Conheci a Nagi, mais um pouquinho também da Nicole. Mas, assim, eu acho que trabalhar com eles, eu ver um pouquinho também, assim... Tenho cada vez mais me apaixonado por vocês, assim, a Que família. bênção, nós E hoje também. eu vou ficar um pouquinho mais próximo sabendo como que aconteceu tudo isso daí. O legal de você ter falado isso é que hoje eu sou a esposa do Eri do vídeo, né? Uhum. A mãe do Vitinho do Ecclesiastes. Eclesiastes, a mãe da Nicole do teatro, e aí eu fiquei só a Ivani diaconisa, ou sei lá como que falam lá na Canaã, né? Mas eu vou voltar então lá na minha origem. Boa. Um monte de gente não sabe, mas eu sei que muitos vão ver isso, a minha família, os meus familiares, os meus amigos, os meus 5 fãs, que é meu marido. Bom, eu vou querer ser bem natural, como vocês estão acostumados a me ver, né? Então, tudo começa lá atrás, quando o meu pai e a minha mãe resolveu sair da Paraíba. Então, eu sou Uau. uma, uma paraibana, né, que vim para São Paulo com 7 anos de idade. Os meus pais vieram para cá, trouxeram a família inteira, né? Então, minha mãe veio com os filhos tudo pequenos, todos pequenos, e a gente veio para cá. Então, assim começa a nossa história, aqui em São Paulo, né? E aí, eu acho que muito a gente traz no sangue da nossa família, né? Então, meu pai é muito batalhador, a minha mãe também. E aí, eu contando isso para os meus filhos, que eles vivem hoje uma outra etapa. Os jovens de hoje são muito diferentes da nossa etapa, né? Então, quando a gente veio para cá, eu tinha 7 anos, e é legal eu falar disso porque eu quero chegar mais para frente do que Deus faz de sobrenatural, de Glória a Deus. improvável. Aí, com 12 anos, eu comecei a trabalhar. Com 12 Uau. anos, eu estudava de manhã, né? Isso na quarta série, indo para a quinta série. Eu estudava de manhã, tipo das 7 às 11, chegava em casa, almoçava e ia trabalhar de empregada doméstica, Com 12 anos. com 12 anos de idade. Então, nessa casa, eu trabalhava todos os dias, de segunda a sexta-feira, que fosse da 1 às 6. Essa pessoa, ela me tratava meio como uma filha, né? Mas eu fazia todo o serviço de casa. Uhum. Porque lá na Paraíba, no Nordeste, a gente já cresce pequenas,
cuidando um do outro, fazendo o serviço, e isso era normal. E eu sempre quis ter meu dinheirinho, porque meu pai nunca teve condições de cuidar de 6 filhos. Meu pai e minha mãe tiveram 6 filhos. Muito bem, então esse foi meu primeiro emprego. Eu não lembro quanto tempo, mas eu devo ter ficado 1 ano e pouco. Depois desse período, eu fui fazer faxina na casa das amigas da minha mãe. Tipo diarista hoje. E aí, muito bem. Tudo de bom, fazia. Não me sentia menor que alguém. Sabe assim? Nada. Eu tinha o meu dinheirinho, era assim. A minha irmã, que é um nível a mais que eu, ou mais velha que eu, também fazia. E hoje a gente vê, ela já se aposentou, foi gerente de banco, né, tal. Então, a gente sempre batalhou. O meu irmão, que também vou chegar lá, calma, tenha paciência. E aí, depois disso, eu já estava beirando já os 13, 14 anos. O meu irmão começou a namorar uma moça cristã, que era amiga da minha irmã, né? Estava junto. E aí meu irmão já estava trabalhando nessa época no SBT, ainda bem no início da vida dele. E ele começou a ir na igreja porque ele queria namorar a moça. Nossa. Nós todos católicos, né? E aí o meu irmão começou a levar a gente na Assembleia de Deus da Ricardo Jafé, do Alfredo Requidal. Ele tipo falou assim, vamos lá que tem uma menina lá que eu quero conhecer para todo mundo ou não? Você já tinha se envolvido lá e depois levou? Não. Ah, como que ele conheceu a namorada? Não, como que ele levou vocês para a igreja? Ele começou a namorar ela, meio que paquerar, e o pai dela falou assim, olha, não deixa eu namorar se não for pra igreja. A irmã dessa moça, né, era amiga da minha irmã menor. Então, convidava a gente pra ir e a gente começou a ir. Eu, a minha irmã é um pouco menor e a outra. A gente ia na Assembleia de Deus aos domingos. Isso eu já estava com 14 anos. Lá na Assembleia de Deus eu aceitei Jesus. Que legal. Então, a gente só ia de final de semana e aquela coisa... Eu sempre fui, assim, católica, mas, assim, bem apaixonada, sabe? Assim, meu irmão também era. Eu achei que a gente nunca ia ser. Mas aí, de tanto ir, aí a gente conhecendo Jesus, foi se apaixonando por ele, e eu aceitei Jesus lá na Assembleia de Deus. Glória a Deus. Então eu lembro como se fosse hoje, aquele momento, quem quer aceitar Jesus? Aquele coração que parecia que ia, meu Deus, uma tremedeira, uma coisa assim extraordinária. Aí eu aceitei Jesus lá. E a gente morava no Jardim Patente, aqui em São Paulo. Depois a gente se mudou para Vila Arapuá. E aí eu me mudei para o Avivamento Bíblico de Vila Arapuá. E lá eu conheci o Eri, né? Mas a gente não tinha ainda relacionamento. Eu era jovem, 15 anos, tal, me batizei lá. Toda a minha origem, assim, que eu posso dizer, olha, eu comecei lá usando saia, cabelo comprido, tudo bem assim daquele jeito, foi lá. Fui muito bem ensinada quanto a isso, sabe? Graças a Deus, a gente sempre aprendeu o certo e o errado. E eu posso dizer assim, é um orgulho, e eu posso falar de boca cheia? Claro, porque o que você tem de bom, você tem que falar com muito orgulho. Desde quando eu conheci Jesus, aos meus 14 anos, até hoje, que eu vou fazer 49, nunca mais a gente se afastou. Glória a Deus. Teve um período, eu entrei bem na adolescência, era um período que deveria ser difícil na minha vida. E não, entendeu? Eu fiquei ali, permaneci ali. Aí conheci o Eri, aí isso já era com 16 anos já, né? Eu com 16, o Eri com 22. Hoje seria um absurdo, né? 16, 22. E assim, tudo muito direitinho. Aí daí eu fui trabalhar em loja, em São João Clímaco. Fui ser balconista, né? Vendedora que fala. Vendedor, só que eles falam que é balconista. Mas eu não dava muito certo. Porque eu não sabia fazer pacote de presente. Então... eu não sabia fazer os laços, eu não sou boa para essas coisas. E isso já tinha na minha cabeça. Cada pessoa nasceu para uma coisa. Entendeu? Então jamais eu vou cantar, a não ser que seja que o pastor Anderson queira. Fica a dica, viu, pastor Anderson? Tá vendo? Porque eu não sou cantora. Então, assim, eu não vou desenhar, jamais. Porque o Eri desenha bem, a Nicole, mas eu não posso desenhar, porque eu não nasci para isso. E eu sou super bem nisso, eu acho e tenho certeza. Cada um nasceu por uma coisa. E aí eu fiquei pouco tempo nessa loja, acho que uns 3 meses.
Depois eu fui trabalhar num escritório de contabilidade no Ipiranga. E lá eu trabalhei no escritório algum tempo de recepcionista. Fui para um outro escritório ajudar na parte de departamento pessoal. E nisso eu já estava no segundo grau, que fala na nossa época é segundo grau, que agora Uhum. não sei como chama, Nicole. Eu não sei Segundo também. ano do ensino médio. Ah, ensino médio. Eu falei, só sei isso igual o seu. Aí a gente, lá eu já estava fazendo um curso de administração de empresas. Ah, que legal. E aí fui fazer estágio no Banco do Brasil. Ah, e era maravilhoso. Porque o Banco do Brasil trabalhava meio período, ganhava bem. E tinha um monte de coisa boa no Banco do Brasil. Eu amava trabalhar lá. E aí, desculpa te interromper, porque eu também fiz estágio no banco, né? Na Caixa, e aí é o mesmo esquema. Você é estagiário, mas você não é concursado, né? É igualzinho. Pela CIE. É. Aí eu fiz lá 2 anos. Aí eu queria ficar lá de qualquer jeito. Ah, eu quero trabalhar no banco, eu quero trabalhar no banco. E aí tinha que ser concursado, não tinha jeito. E lá tinha uma questão de balancete, de banco, que é diferente de contabilidade. Na realidade, eu ticava só para ver se estava certo. Uhum. E saí do banco, acabou o estágio, né? E eu fui fazer uma entrevista numa contabilidade que uma vizinha minha me chamou. Falou, você entende de balancete? Eu falei, entendo. Eu entendia de conferir o balancete, né? Uhum. De conferir o balancete. Cheguei lá, fui na entrevista, os meus chefes falaram assim, você entende de balancete? Eu entendo. Entende disso? Eu entendo. Entende disso? Entendo. A moça que ia me passar o serviço ia ficar uma semana e não ia me passar o serviço. Nossa. A Dulce, um amor. Aliás, Deus só colocou pessoas boas na minha vida. Sempre. Aí, quando ela me mostrou o que era balancete de contador, Que é outro nível, né? outro nível, ela falou assim, você vai em casa e eu te ensino. Aí eu ia depois do serviço na casa dela para Nossa. me ensinar. E os meus chefes falavam comigo, eu não sabia falar do que eu estava fazendo ali como contadora. Eu falei, vou fazer um curso. Aí eu fui fazer um curso de técnico contábil. Recém-casada já. Acho que. Não, ainda não estava, não. Casada, acho que ainda não. Não lembro agora. Mas aí comecei a trabalhar lá, eu ia ficar 3 meses, porque eles iam me mandar embora, eu não sabia fazer o serviço. Aí eu fiz o curso de contabilidade. Enquanto eu trabalhei lá, eu me casei, né? Em 1996 eu me casei. Agora, esse mês, eu faço 27 anos de casada. Ai, que legal. E lá eles me Novembro, então, mês de vocês. dia 23 agora. Então a gente viveu uma boa parte lá. Eu fui muito abençoada naquele lugar, no Bresolim, no escritório de contabilidade que eu trabalhei. E aí eu fiz o curso de contadora. Eu sempre gostei também de números. Então eu já tinha um curso técnico de administração de empresas. Aí eu fiz o técnico em contabilidade e lá eu conheci a Valdirene. Ai, que legal. Eu e a Val do Do pastor Ronaldo, né, que vai vir aqui hoje. Isso. Eu já estava trabalhando lá e ela foi fazer uma entrevista. Até hoje ela lembra assim, ela fala sempre disso. Passou uma moça, que era eu, magrinha, com uma saia lá no pé, o cabelo bem na cintura, e ela falou: você é crente? Você vê, né, como o povo julga, né, coitadinha de mim. Mas aí, beleza, passou, e aí a Val começou a trabalhar comigo. Legal. A Val no departamento fiscal e eu na contabilidade. Tanto que a Val engravidou do Natan e eu da Nicole, eles têm 15 dias de diferença. As Nossa, duas que legal. super grávidas. Quem me apresentou a Canaã? A Val. Uau. A gente fazia campanha juntos na minha igreja, no Avivamento Bíblico, e a Val fazia lá a campanha comigo e depois eu comecei na Canaã. Legal. E aí, quando o Vitor tinha 2 aninhos, a gente foi para Canaã. Então, o Vitor tá com 24, né? A gente foi para Canaã e estamos na Canaã até hoje, Na Canaã já fiz tanta coisa. Já dirigia os pequenos, até a Nicole Kids. nascer, os kids. Aliás, para o pastor Anderson ficar sabendo, eu ensaiava os pequenos. Aliás, o pessoal da minha época vai lembrar disso. O Vitor só lembra que eu fui professora dele e que dei bronca, só isso. Mas o que aconteceu? Fiquei na contabilidade, então, todo esse tempo, engravidei da Nicole, e aí eu não aguentava mais. Porque como a contabilidade tinha 100 clientes, você fazer contabilidade para 100 clientes diferentes, eu já estava exausta, a minha mente. Eu falava, não quero mais isso.
Quando eu tive a Nicole, saí de licença maternidade da contabilidade, falei, agora não dá mais. Eu queria algo novo. Aí eu falava assim, quer saber, agora eu quero ser mãe. Ficar em casa. Nunca tive esse período, só a licença maternidade. O Vitor nasceu, aí fiquei 6 meses, voltei a trabalhar. A Nicole nasceu, ainda voltei um pouco a trabalhar. E aí eu falava assim, agora eu queria ficar um pouco mais com os meus filhos, com a casa, tal. Ele estava já trabalhando já na Band, eu acho. Uhum. E tudo. Então, assim, sempre foi tudo muito. A Carol teve isso também. Carol, assim, quando o Heitor nasceu, aí foi quando ela começou, olha, Rafa, acho que eu vou ficar mais aqui e tal. Eu não sei se tem um período de... Não sei se resgate a essência, tem um pouco disso, né? Como que Eu você acho que a vê? gente sente um pouco culpada de deixar ele, sabe? Então, mistura uma parte da gente que está acostumada a trabalhar e ajudar o marido na parte financeira, Uhum. e também de ser um pouco independente, e mistura aquela parte, poxa vida, será que eu estou sendo uma boa mãe? Então, assim, essa parte tem hora que dá um choque na mente da gente. Porque quando eu volto, uma boa parte da minha vida, eu olho que eu não participei em muitas fases dos meus filhos, em muitas fases, né? Então, apesar de que, isso eu conto, mas para a gente dar risada. Na época que eu parei de trabalhar, eu resolvi que ia ser mãe, em período quase integral, porque eu não conseguia desistir das coisas. Aí eu sempre falava, o menino vai ser assim e a menina assim. Aí eu falava, a Nicole vai ser bailarina. Eu não sabia fazer coque de balé, então era um sufoco. Ela acordava atrasada, aí me dava tudo errado. Ela ia com o pior coque das bailarinas era o meu, né? Mas aí ainda a gente curtiu uma fase assim, então eu parei de trabalhar aí. O meu irmão, que é o Vildomar Batista, né? Então eu já era conhecida a irmã do Vildomar, hoje eu já sou do outro jeito. Ele pegou, por trabalhar na TV, ele falou assim: eu vou montar um escritório de contabilidade para você, junto com produções artísticas. Tá bom. A contabilidade não existiu. Virou só produções artísticas. Ah, tá. Chamava WB, que é Vildomar Batista. Produções artísticas, ele me pôs para gerenciar. Ou seja, eu não sabia nada Tudo desse. diferente. Nada disso. E era lá no Ipiranga. E aí foi quando eu comecei a meio que gerenciar alguma coisa, foi quando ele deixou a produtora meio que na minha mão, com os artistas da Record. Uhum. Ah, que legal, você tá sempre com o artista. Eu odiava. Nossa. Por isso que Deus deixou um bom tempo. Sabe por quê? Porque aquilo nunca fez parte da minha vida. Eu nunca cheguei perto de um ator, de uma atriz, de um artista e ficava fã, aquela coisa que eu falava, vamos ver tal pessoa. Nada, eu olhava para ele como uma pessoa Normal. normal ou até menos, porque isso é uma mentira, né? Aquele glamour todo, tudo isso. É o que eu falo do Instagram e do Facebook. Só sabe quem vive do outro lado. Uhum. Então, eu olhava para aquele pessoal normal, e aí, como eu estava por trás e tinha que eu conseguir alguma coisa para eles, quando vinha agendar show, não sei o quê, então eu falava, meu, não Eu tem que te nada. coloquei aí, né? Tipo assim, não Ou, sei, né? ou não tem nada. Eu falo, tipo, pô, meu, você não tem nada. Se você não ganhar com isso esse mês, você não vai ter. Aí eu comecei a ganhar por show. Ah, eles iam fazer show, eu ia fazer uma presença. Mas eu não posso deixar de se falar nunca dos detalhes que Jesus fez. Sabe quando as irmãs vêm aqui e contam assim, olha, eu tive vontade de comer um bolo e Deus mandou um bolo? Sei bem. Quantos cultos, Rafa, eu fui? E aí eu chorava de agradecimento. Falava, Deus, eu não mereço nada do que o Senhor me deu ou que o Senhor me dá. E ele me deu o quê? Para muita gente é muito, para gente, outros nada, ou básico, mas o básico de ter uma família, de ter um carro financiado, de ter um apartamento financiado, de ter saúde para trabalhar. Sabe assim? E você chorar e falar, Deus, eu não mereço. Não mereço tudo isso. O tudo na minha vida era aquilo, Uhum. né? E aí chegou uma época, acho que Deus faz a gente passar pro deserto para falar assim, peraí, vamos ver aonde está seu coração, onde não está. Eu não tinha dúvida onde estava meu coração, mas acho que tem hora que, meio que igual o diabo faz com Jó, testa Uhum. aí. É óbvio que a gente nem um pedacinho a gente não ia aguentar. Aí, o que aconteceu? Quando a gente se casou, meu sogro deu um pedacinho de um terreno, a gente construiu uma casinha, e aí a gente veio para São Caetano. Isso faz uns 15 anos atrás.
Então, eu trabalhava na TV, a gente pegou o fundo de garantia, comprou uma casinha ali perto do Pelegrino e a gente começou a morar ali. Depois dali a gente vendeu e foi morar no apartamento. Também tudo sempre financiado, sempre trabalhando e tal. Aí que eu lembrei que você me falou do seu apartamento. Quando a gente comprou esse apartamento, ele foi mandado embora. Nossa. E eu estava nessa transição de trabalhar com a Com empresa produção. de produção. Eventos. E só se ganha quando você vende um evento. Entendi. Eu sempre vi a mão do Senhor. Porque o que eu ia fazer, mesmo sem entender, ele me dava uma estratégia e dava muito certo. Sabe? Muito certo. Então, assim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, sempre. E eu lembro de alguns detalhes muito importantes. O meu irmão trabalhava, eu ia na televisão, e aí quando começou essa época de chapinha, prancha, secador e tal, ela falou, eu queria uma chapinha. De repente, o meu irmão chega lá em casa, que ele sempre ia, né, por causa dos sobrinhos e tal. Ele chega com uma bolsa, tinha ido uma pessoa super famosa lá, no programa, né, no Hoje em Dia, e levou uns 3 kits que ele foi distribuir, um para mim, outro para outro irmão. Naquele kit tinha o melhor secador, a melhor prancha, e ainda mais alguma coisa que eu não lembro. Meu Deus, eu tinha falado da prancha, o senhor me deu Acabei de kit. falar, né? Ele me deu. Eu comecei a trabalhar com os artistas e não sabia essa história de permuta, que artista faz muita permuta. Muita permuta. Por isso que eu falo, às vezes não tem nada, porque tudo é permuta. Aí começou a ter navio. Os navios começaram a vir para o Brasil naquela época, Os cruzeiros, né? Fazendo os cruzeiros. Aí eu falava, acho que eu tenho uma vontade de ir. Porque assim, a gente sempre viajou, mesmo quando as crianças nasceram. Onde você vai? Vou para Praia Grande, vou para Santos, vou para Itanhaém, vou para Ubatuba. Sempre a gente viajou com as crianças. Caraguá, sempre a gente pegou, né? Sempre a gente tem história de viajar. Campos do Jordão. Então, quando a gente vai para lá agora, depois de grande, de velha, a gente lembra as histórias com né? eles. Sim. É muito gostoso isso. Aí eu falava assim, eu acho que eu quero ir no navio, pensando comigo, será que é legal? Será que vai ser bom, tal? Me liga um contratante e fala assim, você tem algum humorista, porque era um humorista que a gente trabalhava, pra gente fazer um cruzeiro de 7 dias, ele vai, faz o show, não tem verba, então vai ele, a esposa, a família e eles ganham esse cruzeiro. E eu teria que ir, eu para trabalhar, para acompanhar, porque eu não acompanhava, a minha irmã acompanhava, o outro acompanhava, eu não acompanhava, eu só fechava as coisas. Aí eu falei assim para ele, olha, eu posso te arrumar sim, porém, desde que vá eu, meu marido e os meus 2 filhos. E nós fizemos um cruzeiro de 7 dias. Uau. Não paguei nada. Então, tem hora que as pessoas veem, você tá ali, você tá aqui. Não imagina o cuidado de Deus. Você entendeu? E quando você não tem as coisas apegadas no seu coração, aí é muito mais gostoso. Sim. Porque eu sempre fui assim. Se a gente tem hoje um carro bom ou alguma coisa, eu não consigo entender que eu tô naquele carro. É como se tivesse qualquer outro, ele tá me ajudando a andar, ir e vir. Então, essa parte eu tô muito desapegada, sabe? Graças a Deus. E fizemos vários eventos e tal. Aí meu irmão parou com essa situação, porque não era muito boa a produtora, né? Eu fiquei um tempo sozinha ainda fiz um evento lá naquele cinema da Baraldi, lá eu fiz que agora já não é mais. Que é um teatro, quase um teatro, né? Isso. E também foi muito bom. Assim, nossa, Deus foi muito generoso, até com essa parte aí. Aí eu fui entendendo a parte de ser empresária. Aí parei de trabalhar depois disso. É porque lá que você tá me contando, você e mais os seus irmãos nesse projeto, né? A minha irmã e meu irmão. E aí eu fiquei um tempo sozinha ainda, no fundo de casa eu montei um escritóriozinho e fiquei ali. E falava, o que eu vou fazer agora? Porque eu vendia ainda algumas coisas, dava um dinheirinho e falei, meu Deus, depois eu vou fazer o quê? Tinha uma vizinha minha que ela falava assim, nossa, você tem tudo para ser corretora. Falei, Deus me livre de ser corretora. Falei, como que eu vou ser corretora se corretora não ganha para isso? Ganha um pouco, depois não ganha, como é isso? Não sei, como que vai ser, tal, não sei. E ela falava, você tem jeito? Eu falei, não tenho. Tem, mas eu amava a parte de decoração, de ver os apartamentos. Ah, legal. Então eu entrava ali, queria ver aquilo,
Sempre gostei dessa parte de visitar. E aí foi passando o tempo, né? Uma amiga minha que me ajudou demais, demais, demais. A Conceição, super minha amiga. E me ajudava muito em tudo. Porque eu cheguei uma época que eu falava assim, vou montar uma loja. Aí fui para Miami. Comprei um monte de coisa. Eu cheguei em Miami, eu chorava. Eu e a Conceição, porque a Conceição foi para ser minha amiga Uhum. de, 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 de- De de ajuda e tudo, passeio. né? Tá. E aí eu trouxe 2 malas cheias. Mas eu não sabia o que eu comprava, porque não tinha a ver comigo. Eu falei, o que eu vou comprar em Miami para vender aqui no Brasil? Cheguei na loja, tudo que estava barato eu fui pegando. Quando chegou na imigração aqui, na migração, né, do Brasil, me pararam com 2 malas gigantes. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eles olharam e falaram, não, de boa, não deu problema nenhum. Entrei com aquelas 2 malas e falava, meu Deus, como eu vou Passeio. vender isso? Como é que vai ser? Como é que não vai ser, né? Bom, eu achava que eu ia fazer alguma coisa, que eu ia ter alguma coisa minha, mas eu não sabia o que era. Tudo bem. Aí eu comecei então com a história dessa de corretagem. Essa minha amiga Conceição, ela falou, Ivani, eu quero ver um apartamento, você me ajuda? A gente vê alguma coisa assim, assim? Eu falei, claro, vamos lá. No meu prédio, que eu moro hoje ainda, tinha uma corretora que chama Eva, né? De tanto passar no elevador, ela falou que trabalhava com isso. Eu falei, olha, se eu te indicar uma pessoa para comprar, você me dá alguma coisa? Ela falou, claro, eu te dou metade. Que se chama, hoje eu sei, 50. Uhum. Eu falei, então tá, então a minha amiga quer assim, 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 assado, 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 vamos ver, tal, tal, tal. Ela falou, vamos. Aí a gente viu, achou esse apartamento pra essa minha amiga. E ela comprou. Quando ela comprou, essa parceira, a Eva, ela me deu metade da comissão. E era uma comissão grande. Isso, né? Como funciona? Aí ela Uhum. falou assim, assim. Aliás, eu sou muito grata à Eva. E aí foi a minha primeira venda. Uau. Aí eu comecei pra todo mundo. Você sabe que faz as piadas? Ó, sou corretora, hein? Se Tá- for comprar, comprar comigo, hein? Sou corretora. Mas assim, aquela história de achar que corretora era fazer a venda de um imóvel. Eu achava que era isso. Aí o pastor Andes, a gente já tem uma amizade de muitos anos, né? Nossa, com os meninos, tal, o Vitor sempre junto com o Felipe, e tal. Tô descobrindo isso tudo agora, tá? Não só agora, com eles junto aqui. Fala, gente, vocês se conhecem desde pequeno? Sim, ó, a gente sempre foi amigo. Falei, que Sim, legal. sim. Aí o pastor Anos ia comprar um imóvel em São Caetano, nesse apartamento que ele morava até alguns meses atrás. Aí ele falei, ó, quando você for comprar, você me deixa eu ajudar, né? E ele deixou. Aí eu também consegui fazer a venda para ele. É E legal. aí eu comecei a ver esse negócio. Falei, nossa, que bacana, como é que funciona? E aí a Eva me trazia as pessoas que queriam comprar, eu achava o imóvel e a gente fazia sempre juntas, né? A gente morava no mesmo prédio. Eu sei que começou a ficar legal essa situação e eu falava assim, não consigo trabalhar em casa. Que Porque ano que foi isso, mais ou menos, Ivani? isso foi, essa situação que eu tô contando agora, exatamente há 10 anos atrás. Legal. 10 anos. E aí eu comecei a ver isso e falava assim, não consigo ficar em casa porque toca o telefone e não sei o quê, e eu, cada hora eu tô num apartamento e muda daqui, muda dali. Eu preciso ter um lugar meu. Aí eu até falei pra Eva, vamos tentar montar alguma coisa juntas, tal. Ela foi ótima, a gente chegou a montar, eu vou chegar lá agora. Como começou? Até a gente veio passando agora para chegar aqui, tem um lugar na Lindo Marquete, um larzinho de idosos, Sim. sabe? Quando a gente estava para montar a Providência Imóveis, eu não sabia como ia chamar a Providência. Eu queria um nome que fosse algo além de mim, ou que isso colocasse, tipo assim, eu vou te ajudar, mas Deus vai ajudar a gente. Eu queria algo assim. E aí eu ficava pensando um monte de nome, aí eu falei um nome, outro, aí eu falava, provisão. Pô, mas provisão não combina. Aí providência. Aí já tinha providência. Aí eu, como é que é providência em inglês? Que eu não falo inglês, só hablo espanhol. Legal. Aí é providência.
Ai, meu Deus, eu quero providência, porque providência é providência. E eu sei que o Senhor vai ser a providência na minha vida, e a providência vai ser a providência na vida dos outros, mas que Deus vai ser o único nessa história, Glória a Deus. né? E aí eu tava contando pra Nicole agora, vindo pra cá. Nessa situação que a gente tava de montar um negócio, eu e a Eva, ela falou pra mim, ó, a gente fez uma venda e eu fiz um voto, ela falou uma promessa, né, que ela, na época. Eu preciso levar umas fraldas num abrigo, num lar. Eu falei, eu não vou porque eu não sou dessas coisas de espírita, falei pra ela. Não tem nada a ver com espírita. É ali, assim, assim, assim e tal. Aí eu falei, então tá bom, vamos. A gente já tava no meio do caminho mesmo, fomos. Aí, quando a gente entrou naquele lugar, a hora que abriu as portas, eu preciso voltar lá ainda de novo. Tinha uma placa, assim, na minha mente eu acho que era de vidro, mas eu não sei. Uma coisa grande, tipo onde você tá, atrás tem um quadro. Uhum. E falava, a providência de Deus. Naquela hora eu já não conseguia mais ouvir, ver. Eu só li aquilo, a providência. Tipo, que nós estávamos sendo providência na vida deles e que Deus era a providência na vida de todos eles ali. Uhum. E aí eu peguei na mão daquela senhorinha que veio atender, que é um lar de idosos. E aquela mãozinha de idoso, fofinha. Aí a gente se despediu, saí de lá chorando. Deus é incrível, né? Ele é incrível, Meu porque assim, Deus. se eu estiver chorando, ou é de muita tristeza, muita alegria e de total presença de Deus. Glória a Deus. Só assim, porque eu sou uma pessoa muito difícil de chorar. Tem gente que chora porque viu a formiga. Ai, oi, tadinha, ela tá carregando a folha. É muito difícil. Então, eu sempre fui assim, se você vier me contar o pior problema possível, eu vou ficar de boa, vou te ajudar, mas vai ser raro eu chorar. É meu, eu não sei por quê. É assim, cada um, cada um. Né? Uns choram demais, outros de menos, e Deus fez cada um de um jeito. E eu vim contando isso pra Nicole. Eu quase não choro. Meu Deus. E aí, nessa situação, a gente já estava na Canaã, né? Tudo que a gente fazia, seja para comprar imóvel, para vender, para adquirir carro, que for, sempre a gente pediu oração para os pastores. Legal. E aí eu fui pedir pro pastor Rogério, porque ele é o meu Samuel, sabe? Quando Davi ou quem quer que seja foi orar e falava, deixa eu ver primeiro o que Deus tem para falar. O segredo está na obediência. Sim. E essa parte eu consigo fazer bem, ser obediente. Deus fala não, não. Se falar sim, sim. Às vezes eu fico, Deus, mas é mesmo? Mas tudo bem. E aí, a Eva, ela era católica, né? Eu evangélica, e tudo que eu falava, eu vou orar. Ela, vai. Deus falou assim. Então é assim. Eu falei, então vamos montar um negócio? Vamos. E a gente estava em dúvida entre dois locais. Ou numa casa grande que tinha ali no Jardim São Caetano, ou num ponto onde hoje é a Americanas, ali perto da Mauá, da Faculdade de Mauá. Sei. Ou a gente ia ficar ali, ou a gente ia ficar numa casa do lado em frente ao fórum, na Estrada das Lágrimas. Falei, pastor Rogério, a gente está pensando em montar uma imobiliária, assim, nós estamos com dois lugares, uma casa e um comércio, mas não falei aonde nem como. Falei, Deus me fala que é a casa. Eu falei, Eva, Deus falou que é a casa. Ela falou, então se Deus falou, vamos para casa, né? Ele é muito usado, né? Meu Deus. Não. Nossa. Aí, falei para ele, então vamos. Eu já tinha falado, independente de qualquer coisa, eu vou montar, né? Aí a gente começou a montar juntos a imobiliária. Lá, na Estrada das Lágrimas, em frente ao fórum. E aí, perto de casa, dava para ir a pé, era uma casinha, a gente começou a reformar, fazer as coisas, tal. Vamos para a prefeitura. A prefeitura disse que ali era estritamente residencial. Nossa. Só que do lado tem comércio. Exatamente ao lado tem comércio. Aí passa as 5 casas, mais comércio. Aquele pedaço não podia. Sabe quando fala assim, agora não é e ponto, acabou? Uhum. Aí eu falei, não é possível, mas como assim, Jesus? E aí eu orava o tempo todo, Deus,
por ti e para ti são todas as coisas, né? E aí, nesse período, a gente orando, 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 e tudo dizia que não. Não é esse o lugar. Já tinha alugado, já tinha comprado os móveis já tinham chegado, e a Eva falou, olha, agora a gente não compra mais nada enquanto não sair a documentação. E as promessas vinham e dizia, vou fazer, vai ser. Tá. Estou eu na Canaã, né? Isso já, a gente já pode dizer que pode ser há 9 anos atrás. Uhum. Pedindo as confirmações, orando, e segunda-feira o pastor Rogério desce, né? Nunca tinha sido revelada na Canaã. Então, como nunca fui, nunca seria. Tá para acabar, o pastor Rogério passa, dá licença. É muito legal isso, gente. Eu até vou fazer um recorte aqui para saber. Nós congregamos, como eu falei, na mesma igreja, gente. Nós temos um pastor lá que é um profeta de Deus. Culto de segunda-feira é uma benção, né? De domingo também é uma benção. A igreja, na verdade, é Canaã. Nossa, sem dúvidas, é uma das melhores igrejas que eu já tive a oportunidade de ver, assim. Graças a Deus, estou lá congregando, uma benção. E os nossos pastores estão lá, e o pastor que a Evelyn está dizendo agora é o nosso pastor presidente, né? E ele é um profeta de Deus, e ele fala assim, ele chegou até, na época que eu fui revelado, que ele levantava e falava, vem aqui você, vem aqui você, vem. Aí enfileirava assim na frente, e ele ia entregando o que Deus tinha para cada um. Meu, assim, usadíssimo por Deus, nossa, Então, demais. eu já tinha ido na prefeitura e a prefeitura falou que ali não podia. Não podia. Aí a gente estava na igreja, eu e o Eri, e eu falei para ele, ó, quando É o dia que você não foi revelado, e aí? que eu fui? É, não, então, você falava que não ia, não Ah, tinha não, ido. nem tinha esperança. Porque tem dia que você fala assim, Deus fala comigo, você fica esperando, fala comigo. Aí você fica toda preparadinha, esperando Deus falar. Aí eu falei assim pra ele, ó, quando acabar aqui, a gente já atravessa a rua, vai no Oeste e vamos comprar tinta pra impressora, pra imobiliária. E aí eu tava lá, quando eu abaixei assim, pensando nisso que eu ia ver a impressora, ele passou, voltou, né? Ele falou assim, fica em pé pra Deus falar contigo. Eu não sabia se eu levantava, se eu não levantava. Sabe quando você faz, na sua cabeça foi uma eternidade pra ficar de pé? Aí ele falou, vejo 3 não. Não, não, não. E Deus fala sim, sim e sim. Para eu, que sou contadora, eu precisava de um sim da prefeitura, da Junta Comercial e da Receita Federal. Nossa. E ele falou, eu tenho gravado isso, né? Tenho gravado essa profecia. Eu vejo umas correntes lá nessa porta, e Deus está quebrando essas correntes, porque tem pessoas que queriam esse lugar, mas a vitória é sua, e eu vou soprar seu nome para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. E eu tomei posse. Falei, Amém. ó, o Senhor está comigo. Ele disse que vai, então eu não preciso ter mais dúvidas. Ele vai. Aí, ainda mais, eu falava, o mundo viu. Sim. Eu tenho um filme, eu falava, não, agora agora eu vou, nossa, sabe? Ixi, agora me segura, né? Tipo, beleza. Aí eu voltei, falei com a Eva, e a Eva falava, agora só quando tiver tudo isso. Eu falei, Eva, posso te falar uma coisa? Eu sei que vai dar certo. Você concorda? Eu te pago a metade do que nós gastamos. Você gastou metade, metade eu te pago. E eu quero seguir. Ela, ai, graças a Deus. Porque eu não sei se esse negócio vai dar certo. Ela falou, ali. Quando der certo, a gente volta, né? Eu falei, tá bom. Então eu te pago o seu. Eu peguei um empréstimo com uma amiga minha, dei a parte dela e segui sozinha na Providência. Pense no pior ano de problemas do mundo no ramo imobiliário. Nossa. Que ano? Você falou foi 8, faz 8 anos, né? Você falou, aí chega 9. 9 quando aconteceu isso. Tá. 9 anos. Aí segura, porque já negócio novo, primeiro ano, dificílimo. E aí não tinha dinheiro, porque você precisava vender para ter, alugar para ter, porque é assim o ramo. Eu vou explicar já já essa parte para vocês entenderem. Que aí, se eu só entendi, Vani, aí essa pessoa que tava com você, ela saiu? Não, só esse começo, saiu nesse momento, né? Saiu nesse momento. Uau. Ela Então saiu. parece que Deus fechou as portas para ter essa conversa e ela sair. Foi. E aí eu falei com o vizinho, como é que você conseguiu abrir aqui? Nós estamos na mesma calçada. Ele falou, fala com o meu contador. Aí eu chamei o contador, ele falou, você tem que fazer assim, assim, assim. Falei, olha, então você faz assim, 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 daqui pra frente você é meu contador. E fez. Uau. E deu certo.
do jeito que ele fez, como é que ele fez, eu não sei. Eu sei que hoje o local é totalmente misto, Uhum. residencial e comercial, né, nesse pedaço. E aí eu montei lá como sempre eu fiz até hoje. Eu falo, Rafa, tudo bem, nossa, você tem um jeito para isso. Você não quer tentar? Aí foi uma, duas, três pessoas. Até a Jana, na época, foi fazer o curso de corretora comigo. Legal. Só que as coisas não acontecem assim. Tinha culto todo mês. Todo mês a gente fazia culto para agradecer a Deus aquele mês. Nossa, que legal. Meu E, Deus. e Deus falava, era uma casa lá. E Deus falava, falava. E eu chorava, e eu falava, Deus, como não é que vai acontecer? E as pessoas que iam, porque ali começou a virar meio que uma Eu igrejinha. ia falar isso. Aí as pessoas chegavam e falavam assim, as pessoas perto. Ué, mas quando vai acontecer? E essa promessa? E não sei o quê. E eu morava perto dali, e nessa época eu perdi o carro. Não tinha mais como pagar, deu um problema no carro, fiquei sem Uhum. carro. Eu ia a pé trabalhar. Ó, a pé, coitada. Ai, gente, é do estacionamento da igreja na igreja, era assim, Uhum. pertinho. O Eristeu ficou desempregado, a gente tendo que pagar apartamento, tudo, né? Então a gente não tinha carro, tinha o apartamento e tinha que pagar, não tinha mais convênio médico, e já cheguei no mercado de contar quanto tinha que passar para passar o cartão ali e pedir a Deus que passasse para dar certo. Uhum. Ou de às vezes passar e falar, você pode devolver isso, Sei bem. né? Então, não é tudo. É que a gente falou um pouquinho antes das pessoas chegarem aqui. Só o peso da coroa acho que fica mais leve quando a pessoa já nasce filho do rei, que aí já tem toda a herança. E nós viemos de uma família onde a gente não tinha herança financeira, e não tem ainda, né? Cada um batalhou e graças a Deus todos são muito bem-sucedidos da sua maneira, né? E, e Deus sempre falou que eu e o Eristeu nós seríamos diferenciados, né? Sempre falou, seja como for. E a gente sempre tentou fazer a obra do Senhor como Deus pediu, sempre com obediência. Então, os nossos filhos, quando o Eristeu estava desempregado, eu tenho memórias lindas do Vitor pegar pequenininho. Toda vez eu me emociono. Pode emocionar, você quer, estamos aqui para isso. Esse lugar aqui é. Toda vez. Porque assim, é, é muito lindo ver hoje tudo que acontece, sabe? Com eles. E nada é à toa. Aí eu passava no quarto do Vitor, porque o Vitor tinha o quarto dele, a Nicole o dela, e ele puxava a Nicole e ajoelhava e pedia, sabe? Então ele orava e falava: Deus, dá um emprego pro meu pai. Uau. Junto com a Nicole, ajoelhados, os dois. Então, assim, é muito legal a gente que tem Jesus e que ensina os filhos, porque eles sabem tudo que a gente passou. E eu lembro dessas fases, porque assim, a Nicole pegou uma fase mais difícil, ela quase que não lembra. Mas a gente vendeu o apartamento, foi morar de aluguel, dei tudo. Tudo. Falei, agora a gente vai recomeçar. E o Eristeu sempre me apoiou. Sempre, sempre, sempre me apoiou em tudo. Em tudo, em tudo. É um excelente marido. É tudo na minha vida, né? Assim, porque eu só tive ele, né? Aliás, eu acho que os filhos gostam mais dele do que de mim. Brincadeira. Aí, tanto que seguiram mais o ramo dele. Aí a gente pegou e eu me perdi um pouco. Você estava falando de. Aí a gente vendeu tudo e eu cheguei no Pastor Rogério, já estava com 1 ano de imobiliária. No aniversário de 1 ano, a gente fazia culto direto e Deus falando, a promessa está de pé. Vai dar certo. Falei, Deus, se fizer 1 ano e eu não fizer uma venda, eu vou fechar. Eu não vou aguentar. Eu falava, né? Não vou aguentar. E aí eu desenvolvi síndrome do pânico. Porque aquela coisa toda. Então, marido desempregado, a empresa nova, sem condições financeiras e tudo, e filho, e junta muita coisa, sabe? Eu sou muito assim, espontânea, tá, blá, blá, blá.
E aí eu descobri que eu tava com síndrome do pânico, quando eu comecei a ver umas coisas assim que não tava dando certo. E eu sou muito assim, dor de cabeça, tomo remédio. Alguma coisa, já vou e resolvo. Não gosto de ter problemas. Já vamos ter que resolver. Aí eu fui no médico, ele falou: não, você tá com ansiedade. Vamos começar a tratar a ansiedade. Eu já dei um Google. Vamos tratar a ansiedade. Meu Deus. Trato até hoje. Então, não me perturbe, porque eu trago em minhas marcas, sabe? Eu faço o tratamento da ansiedade, porque esse ramo, ao mesmo tempo que você vê que ele é ótimo, eu vou chegar lá daqui a pouco e vou ensinar algumas coisas pro pessoal aí, desse ramo que queira entrar, ele é muito difícil. Eu acho que o que eu acho talvez mais desafiador que eu vejo não só no imobiliário, mas qualquer segmento que atua com o sonho das pessoas, assim, é muito difícil. Você tá ali transitando alguém sempre talvez conquistando uma coisa muito grande ou não conseguindo e assim, é igual eu vejo muito isso em aeroporto, por exemplo. As pessoas estão ali. Imagina quem trabalha no aeroporto, de ver as pessoas sonhando, viajando, é o dia inteiro assim. E aquilo não acontece para aquela pessoa. Isso é Nossa. muito legal, Rafa. Eu falava assim sempre, né? E falo até hoje. Eu acho que todo mundo sonha em ter um lar, né? A casa própria. Então, eu nunca tratei como se fosse uma bicicleta. Eu falo para a pessoa: você não está comprando uma bicicleta. Isso, para mim, é muito difícil, porque eu sou mais emocional do que racional. Muito emocional. Tanto que tô como tô com os tratamentos até hoje. Porque se você for na minha imobiliária, né, e falar: eu quero comprar isso, e eu ver que você está fazendo uma má escolha, eu não vou conseguir deixar você fazer a má escolha. Eu vou dar minha opinião. Vou falar: Rafa, não tem sol, chove, não é um bairro bom. Eu vou ficar tranquila porque eu te disse. Agora, se você insistir, aí na minha casa eu vou falar: eu já falei tudo, ele quer fazer assim, muito bem. Mas eu vou dar a minha opinião para saber que eu falei: olha, esse é o melhor. Faça assim, porque é um sonho e eu não vou jamais, jamais fazer do sonho da pessoa um pesadelo. Aí nessa época que a gente perdeu tudo, tal, eu já estava num nível. Eu falei: Deus, se eu não fizer uma venda nesse um ano, eu vou fechar. Aí Deus me deu uma venda. Glória a Deus. Deu uma venda. Eu falei: Deus, então o senhor está no controle. Aí passa mais luta, sai um, sai outro, porque não aguenta, porque a pessoa acha que todo mês ganha. Cheguei no pastor Rogério, falei: pastor Anderson, marca lá porque eu quero orar. Lembra que eu falei que eu não chorava? Cheguei, falei: pastor Rogério, chorando, não aguento mais. Chorando, chorando, falei: não aguento mais, eu não vou conseguir. Ele falou: você vai jogar toalha? Você quer jogar toalha? Eu falei: quero. Aí a promessa, eu falei: ah, você é igual Moisés. Já tinha até o nome A do cara. piada. Toda vez, eu posso estar morrendo, mas peraí que eu vou contar uma piada. Aí eu falei assim: você é igual a Moisés, eu vou avistar, mas não vou entrar. Ele falou: não fala besteira. Ele falou: eu falei: eu acho que vai ser assim mesmo, eu não vou ver a terra prometida. Não vou contemplar disso. Eu falava pra ele: não, vamos orar. Aí eu orava: vou fazer assim, 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 assim. E aquele lugar que eu tava, toda vez que eu orava, eu falava assim: ah, tem pessoas que querem aquele lugar. Eu falava: por que que não pega logo esse lugar? Eu não quero esse lugar, eu quero ir para outro lugar. Deus não me tirou dali. Uau. Falou: Deus, eu quero sair daqui. Não quero mais ficar nesse lugar. Eu não quero. Porque eu sou, como eu te disse, desapegada às coisas, às paredes, essas coisas. E falava pra mim: vamos mudar hoje? Vamos mudar. Vamos na hora. E eu tenho uma coisa que eu acabo esquecendo daquilo. Sabe assim? Pô, passou. Nossa, mas passou. Aí eu falei pra pastora Dagmar. Falei: ai, pastora Dagmar, quero me mudar lá pro cerâmica. Que ali tá um boom no cerâmica. Mas eu quero uma casa, porque eu preciso ficar na rua para ser vista, né? E aí eu tenho até um presente para você, Rafa. Ah, é? Olha Ah, eu ia abrir o só. presente. A ansiedade. Deixa eu ver, aqui veio até um presentinho pra mim. Uau, agora Tá vendo? estou equipado aqui, ó. Providência, vem aqui. Olha só, canequinha, top. Providência Imóveis, uau.
Azul, adoro azul. É lindo, Adoro né? azul, estou de azul. Eu adoro A azul. imobiliária é 99% rosa, mas a gente É, agrada os homens. E o 1% é o Eri, que entendendo o é nada, cliente. brincadeira. O Eri, Show, eu adoro. Show, obrigado. Tipo, eu quero tomar água agora aqui nela. Corta lá pra ela que eu vou colocando água. Pode ir falar. Aí eu falei, pastora Dagmar, me ajuda, eu quero me mudar lá pro Cerâmica. Aí ela falou assim, Ivani, eu vejo um lugar todo cheio de espelhos. Uau. Todo cheio de espelhos. Ah, que benção, né? Falei pra ela. E o Eri, nessa época, Quer ele... mais água? Não, obrigada. Ele ficava sempre lá com a gente. E ele, até hoje, ele me ajuda fazendo as vistorias, que ele é muito detalhista, né? Ele é perfeito nisso. Ele faz as vistorias de entrada e de saída do imóvel. A gente pegou 8 salas para alugar lá, de Que uma legal. proprietária. E o Eri foi entregar as chaves de uma, né? E falou assim, me chama de Ivana. Ivana, você viu o prédio comercial do Cerâmica? É muito legal. Eu falei, ah, mas eu não queria, porque lá vai ficar fechadinho numa sala. Vamos ver? Eu falei, vamos. Aí, quando eu cheguei lá, uma muvuca. Ele entra e sai de gente, aquele negócio, meu coração já começou, sabe? Meu Deus, que lugar é esse? Muito movimento. Aí vi a sala, nossa, falei, meu Deus, é aqui que eu quero. Todo espelhado, o prédio inteiro do Nossa, é Cerâmica é verdade. Sim, espelhado, sim. igual a pastora Dagmar falou. E aí nós fomos já 5 anos para o Cerâmica. Que legal. Eu achava que a gente só era visto se estivesse no meio da rua. E não, lá tudo funciona via internet. O nosso ramo é Digital, né? Total. digital. Porque como é que funciona uma imobiliária? O Rafa está vendendo um imóvel ou alugando. Ele procura um corretor ou uma imobiliária e aí ele vai colocar na plataforma, né, onde vende os imóveis e a pessoa vai chegar na gente. E lá tem muitas salas, muito tudo naquele prédio. Tem Uhum. tudo que você possa imaginar. Para ser corretora, voltando um pouquinho, precisa ter um curso no Cresce, né? E aí eu falava pro Eri, ai, eu não vou conseguir, eu não tenho mais cabeça para estudar. Não, ele falava, faz o curso, por favor. E tem que ter o curso do Cresce, senão você não pode exercer, Uhum. né? Se você não fizer o curso, não tem como. Eu falava para ele, mas eu não vou conseguir. Ele vai. Eu sei que eu pegava o livrinho e ia estudando no metrô e fazia a prova. Muito estudiosa eu fui. Então, assim, estudava no metrô e fazia a prova. E ele sempre lá, não, vai que dá certo. Porque o Eri, se precisar fazer 10 cursos, ele faz 11. Nossa, E eu, se precisar fazer um, eu faço meio. meio. Igual eu. Meu, a gente é invertido lá, que eu sou Tá assim. vendo? E a Carol, teve um dia que eu tava à noite fazendo um curso online, assim, ó, dormindo. A Carol, o que que você tá com esse celular aí? Vendo um curso? É um curso isso? Eu falei, tô fazendo um curso. Ela, mas por quê? Eu falei, eu vendi um negócio hoje que eu não sei fazer ainda. Então eu vou aprender à noite, amanhã eu faço. Então, aí eu fiz o curso. Lembro até hoje a Conceição, essa minha amiga, que foi minha primeira cliente, foi comigo, porque eu não sabia que chegava lá, eles iam pôr como chama? O chapeuzinho de formatura, a Ah, que beca, legal. né? E aí me entregaram o diploma, tudo aquela coisa, me sentindo, ó, formanda. Mas aí eu fiz o curso do Cresce também. E através desse curso eu já assinei o curso de muita gente. Porque, Rafa, eu sou muito desprendida dessas coisas. Tudo que eu possa ensinar, eu vou ensinar. Legal. Tanto que acho que de corretor mesmo que chegou lá, que fala assim, eu sou corretor, tenho crédito, deve ter acontecido 2 ou 3. Já passaram várias pessoas e todas nunca foram corretoras. Sempre começaram porque tava, você não quer ser corretora? Quero. Acho que você tem jeito. Faz o teste. Um mês você vai saber se você vai conseguir. Legal. E aí eu falava, agora você tem que fazer o curso. E assinei. Assinei para um, para outro, para outro, para outro. E não me arrependo de nada disso. Nada. Tudo que eu puder ensinar, eu vou ensinar. E tudo que a pessoa puder aprender e fazer um trabalho digno, honesto, né? Porque, infelizmente, no nosso ramo, no meu, é um dos mais desonestos. É um dos mais que judia do profissional. Bom. Até o Eric falou, não vai contar muito testemunho. Eu falei, mas eu preciso contar a verdade. Né? A verdade é que a parte boa, você faz uma venda, porque assim, quando você põe Deus no negócio e a providência
ela é do Senhor, ele colocou, todos os anos eu pensei em desistir. Até hoje. Todos os anos eu pensei em desistir. Porque eu dependo de profissionais para estar ali comigo. E aí, esse ano, depois de 9 anos, pedindo para o Senhor, ele me deu uma sócia. Legal. A Maíra, que hoje é minha sócia, ela está 3 meses comigo. Ela foi minha corretora lá no início. A gente morava no mesmo prédio. E aí, a gente andando com os cachorros, eu falei para ela: você tá desempregada? Não conhecia ela. Só de ser vizinha. Uhum. A Maíra falou assim: tô. Eu falei: você não quer ser corretora? Ah, posso tentar, porque eu mexo com isso, vendo com aquilo. Eu falei: então vamos tentar. E a Maíra trabalhou comigo, eu acredito que uns 4 anos. Desde o primeiro dia que a Maíra começou a trabalhar comigo, Deus é lindo. Ele falava pra Maíra: eu vou fazer assim, assim, você vai sair. Desde o primeiro dia que a Maíra estava lá, ela ficou 4 anos, eu sabia que ia chegar a hora dela sair para um outro lugar. Nossa. Então a gente tinha uma relação muito boa. Tipo, a tua promessa vai chegar. Você tá sem dinheiro agora igual eu, mas você vai ser próspera. Você vai fazer nanã, mas você vai ser próspera. E não vai ser aqui. Você vai sair. E quando chegou o dia dela sair, que cumpriu a promessa na vida dela, a gente chorava porque ia. Saí. Mas era a promessa. Então foi muito, muito bom. E ela foi para gerenciar uma outra imobiliária em São Bernardo. Uhum. A Santa Paz de Deus. E hoje ela é formada em arquitetura, tanto que vem coisa nova aí Que também para Providência, legal, que legal. né? Vem coisa nova, porque acabou meio que juntando, mas eu vou chegar lá, peraí. E sempre falava da Maíra, que ela não estaria. Porém, até a missionária Neuro, na saída dela, eu vejo lá na frente um algo com vocês. E aí, agora, esse ano, eu já falava: ai, Deus, não tô mais aguentando toda hora, porque assim, eu formo uma equipe, aí cada um vai para um canto. Formo outra, e aí depende bastante de mim, porque eu achava que eu ia ter uma imobiliária e que o Vitor ia ser o dono, a Nicole ia ser o dono. Mas não, a Nicole é na área de dublagem, o Vitor na outra área, bem para a área do Eri, né? E tal. Aí eu comecei a orar. Pensei em uma pessoa, pensei em outra e falei: vamos para o profeta Samuel, pastor Rogério. Há uns 3 meses atrás eu falei: marca, por favor, para orar. E fui eu e a Maíra, né? Ela vai na Legal. Canaã também. Acho que eu Ah, não conheço ela. não. Aí, vamos orar. Quando a gente começou a orar, o pastor Rogério falou assim: de 2 canetas vejo uma. Uau. Já meio que respondeu. E vocês vão passar por uma nova fase, mas Deus vai abençoar e vai esticar para a direita e vai esticar para a esquerda. Primeiro vem um novo desafio. Então, na hora eu já senti paz. Falei: então, primeiro eu precisava que Deus autorizasse, porque ele nunca autorizou. Nunca. E agora ele autorizou esse novo período de ter uma sócia, alguém que divida comigo os lucros e as despesas, né? Uhum. O ônus e o bônus, porque o bônus todo mundo quer. Então vamos lá. Quando Deus decide me abençoar, ele manda, glória a Deus, ou ele fecha. Abre e fecha e eu não posso questionar. Eu fiz uma venda esse ano. A gente começou por imóveis no ABC, mas ABC próximo. Então, Uhum. Mogi Ramos, no São Bernardo mais perto, Campestre, em São Bernardo, São João Clímaco, tudo muito perto, porque o corretor tem que se deslocar até o local. Uhum. E aí eu falei: põe Ipiranga, mas põe imóveis no Ipiranga, imóveis acima de 1 milhão. Porque senão você vai até o local, não dá certo e gasta combustível. O corretor, ele não tem salário Uhum. fixo. Ele só ganha se ele vender ou alugar. Ele é comissionado. Aí eu falei: bota imóveis de mais valor um pouco mais alto para ir, se a gente tiver que se deslocar, vale a pena. Entrou um cliente, né, nesses leads que chama, que a gente recebe diários, leads Uhum. de gente interessada no imóvel. Aí ele mandou: olha, eu fui visitar um apartamento no Ipiranga e aconteceu de não dar certo, e agora eu vi aqui que ele consta na sua imobiliária, por telefone. Você não quer mandar uma proposta para mim? Falei: claro, minha função é essa. Eu fiz essa venda sem conhecer o vendedor.
sem conhecer o comprador, Meu Deus. sem nunca ter ido no lugar. Deus mandou pronto. Porém, tem outras vezes que você vai e leva num lugar, em outro. E aí uma outra imobiliária, um outro corretor mostra esse e ele fecha nesse. E aí você fala, como assim? Não dá para entender. Então Deus tem os planos, os propósitos, e eu não consigo nem indagar ou perguntar, porque eu sei que quando ele abre, quando ele fecha, ele fecha. E é assim que a gente vive. Sim. Diariamente. Então, ai Deus, e agora? E agora? As coisas foram melhorando, graças a Deus. Ele foi provendo de forma sobrenatural, como tem sido agora. Então, chegou uma época que a gente voltou a morar onde a gente está hoje, que Deus nos abençoou, e aí a Nicole falou, mãe, agora a gente está rica. Porque, coitada, ela só passava pelos momentos meio difíceis, né? E agora, sim, a gente está morando num lugar melhor, tá com carro um pouco melhor, mas isso não interfere na nossa vida, porque quando eu entro no meu lar, para mim eu tenho um lar, não importa quanto ele seja esse lar. E outra, eu sei que a hora que Deus quiser fazer algo maior, ele pode fazer. Mas também, se ele decidir, Vani, filha, ó, ele vai fazer. Então, quando a gente está na mão dele, tem hora que eu choro e falo, Deus, mas eu não entendi essa parte. Aí ele faz isso que acabou de fazer. Uma pessoa do Ipiranga vem e fala assim, sabe por que você não entende? Porque eu que faço e ponto, acabou. É isso aí. Então, eu tenho a minha parte emocional que eu te falo, olha, é judia pra caramba, porque às vezes eu tô muito envolvida com pessoas próximas e às vezes não dá certo de fazer comigo o negócio. E também de saber que às vezes a gente apresentou o cliente para ir na sua casa, suponhamos, você está vendendo. Aí eu vou e levo a Nicole lá para comprar. Quando eu saio, a Nicole vai lá e fala, olha, Rafa, a gente não precisa da contadora, da corretora. Vamos fazer direto, porque assim você não precisa pagar comissão. E aí, tira todo o nosso trabalho, como assim, pra que isso? Por que isso? Mas se eu não tivesse apresentado para o meu cliente o seu imóvel, ele não ia achar. Essa é a parte ruim. Eu acho assim, todo mundo tem o direito de fazer sozinho. Todo mundo. É óbvio que, se você tem uma imobiliária por trás, um corretor por trás, ele vai te dar todas as garantias de fazer um negócio bem feito, um negócio seguro, né? Então, ele te apresenta, mas você fala, não, eu não quero pagar a comissão e vou fazer direto. Pode ser que dê tudo certo, mas não é justo com o profissional. E essa parte acontece diariamente. Diariamente. Você anuncia, a pessoa acha lindo, que legal, qual é o andar? Qual é o endereço? Já que você tem isso no seu coração de fazer sozinho, seja honesto, vai e faz sozinho. Não use o profissional que vai perder o tempo, que não tem... Uma vez a gente fez uma parceria e a pessoa não quis pagar, uma coisa assim, eu falei para ele, olha, você sabia que o corretor tem filho, às vezes tem que comprar fralda, às vezes tem que pagar comida. Sim. É justo, mas a gente vive num mundo injusto, né? E aí, nessas horas, a gente tem que falar, Deus, o senhor é meu advogado e meu juiz. Essa é a nossa parte boa, porque a gente tem o advogado e o juiz do nosso lado. Do nosso lado. E a Bíblia é muito clara. Se você plantar limão, você vai colher limão. Se plantar banana, banana. Então, essa parte é bem legal, porque não tem como fugir. A lei da plantação e da colheita é certa. É certa. Edmeia fala, né? Se você não plantar ou você não decidir, não importa. Mas a colheita é obrigatória. Você vai colher o que você plantou, mesmo não querendo pensar que nessa colheita. Então, assim, quando eu vejo hoje, eu sempre fui resistente ao título de empresária. Porque o povo colocava empresária, até quando você vai fazer uma ficha para ir no médico, ele pergunta, qual a sua profissão? Eu estava junto com uma funcionária nossa, eu coloquei corretora. Ela falou, você não é corretora, você é empresária. Aí eu olhei para ela falou assim, não, você é diretora. Aí eu falei assim, mas isso parece que, sabe quando me agredia? Porque quando eu fui ser empresária, eu fui a primeira funcionária da imobiliária. Eu entrava primeiro e saía por último. Eu me cobrava dia e noite, que eu tinha que ser a primeira e ser a última a sair. E adoeci.
De uns 2 anos para cá, eu falo, eu sou a dona. A minha chefe, Ivani, não vai me prejudicar. A minha chefe, Ivani, ela vai me cobrar depois de noite, na hora que ela ficar dormindo, vai ficar cobrando. Você não fez isso, você não fez aquilo. Você não fez... Mas eu posso me dar o direito de hoje estar em plena sexta-feira, às 3 horas da tarde, no Coruja. Sim. Porque até então eu não podia. Na minha cabeça eu não podia, eu tinha que estar lá. Né? E agora não, eu posso estar, posso resolver depois no celular e posso fazer de outra maneira. A gente muda, né? Eu também passei essa transição porque eu comecei até, o pessoal do time falava assim, Rafa, não coloca a mão aqui que você tá atrapalhando. Você tem um jeito de fazer isso no meu caso, né? Se você vem aqui e faz o seu jeito, aí você começa a atrapalhar o que a gente estava fazendo antes. Eu falei, meu, ótimo, porque aí agora eu comecei a ver de uma forma fora da operação outras coisas. Eu, preciso melhorar aqui o comercial, preciso melhorar mais isso aqui, preciso pensar num produto novo. Então você começa a ter outras obrigações. E o fato de você estar ausente de forma não aquele horário comercial, vamos chamar assim, já é justamente para você pensar em assuntos que são correlacionados à operação da imobiliária, no meu caso do Coruja, que é uma ideia que eu jamais teria se eu tivesse na operação. É. Tipo, é uma coisa diferente, E né? é complicado porque a pessoa fala assim, você é empresária. Hoje em dia, a profissão empresária, nós que somos, nós não temos um salário fixo. Hum. Nós não temos um 13º. Entendeu? Então, não é fácil ser empresário e olhar empresário. É óbvio que nós olhamos os grandes empresários e falamos, olha, né? Antes eu olhava, eu falava assim, nossa, cara, olha esse cara, olha essa pessoa, essa mulher e tal. Hoje eu já falo, nossa, que desafio, porque a gente vê e vê nossos clientes também assim, não é fácil, não. Não é, É, não é é difícil. complicado. Então, assim, é muito difícil. Tudo que a gente passa e tem que esperar sempre. A gente não tem uma prateleira cheia de produtos que você vai vendendo aquele tanto, tanto, tanto e já dá. Não, eu tenho que cada mês achar que vai vender. Então, de repente, você faz uma venda e aquela venda é a melhor da tua vida. Só que ela dura 3 meses. Quando acaba, você tem que ter outra. Então, se você tiver todo mês uma, legal. Se você não tiver, você vai ficar um período sem, tem que se acostumar para depois vir uma outra. Agora, o mais legal disso tudo é que desde o início eu sempre botei Deus na frente. Legal. Sempre. E aí, numa das últimas vendas, eu fui atender. Tem cliente que você fala assim: nossa, meu sonho era atender essa pessoa. Porque, seja um pequenininho ou seja um grande, tem uns que você fala: meu Deus, eu queria tanto atender para ele ver que eu sei fazer e depois ele fazer comigo. Ou entender que a gente sabe, dar um voto de confiança. Então, sabe assim, quando você fala, eu quero atender tal pessoa, e teve um determinado mês, agora faz pouco tempo, que Deus fez exatamente uma situação comigo de, de valores muito grande e de um valor muito pequeno. E eu fui usada da mesma maneira, e eu consegui ver Legal. que eu fui usada naquela situação. Porque veja só, eu estava atendendo um cliente em outubro do ano passado. Desde outubro. Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 8 meses depois eu consegui fazer a venda. Então, nós começamos com uma venda muito grande. E essa venda grande virou 30% do início. Entendeu? Uhum. E aí, quando ele me propôs e disse assim, olha, o que eu quero é exatamente isso, eu consegui ir atrás do que ele queria, porque eu não tinha esse produto na minha imobiliária, eu consegui ir atrás desse produto e fazer um negócio com ele. Mas assim, eu me senti muito feliz de ter atendido ele. Financeiramente foi ótimo. E de ter conseguido, sabe? E ele foi muito fiel comigo, porque ele poderia ter feito em outro lugar e ele falou assim, não, eu vou fazer com você. Falei, mas eu não tenho, mas eu vou atrás. Você espera? Porque tem isso também. Uhum. Espera. Então eu falei, você quer esse? Eu vou atrás. Você quer esse? Eu vou atrás. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, mas eu vou achar o proprietário, perguntar se o proprietário deixa eu vender e a gente faz negócio. Fizemos o negócio. Eu tava tão feliz, tão feliz. Acho que eu fiz num dia. 3 dias depois, o inimigo se levantou. Nossa. E aí eu fiquei tão chateada, tão chateada. Aí a pessoa que eu fiz a venda
tipo a esposa ou alguém próximo, chegou para mim e falou assim, eu não sei se foi uma bênção. Falei, eu tenho certeza que foi uma bênção. Deus está no negócio. Ela falou, não vamos falar de Deus agora. Eita. Quando ela falou, não vamos falar de Deus, não vamos pôr Deus na conversa, não vamos pôr Deus nessa história, eu percebi, tipo assim, não vamos misturar o profissional, não vamos... Aí eu deixei falar tudo o que queria a pessoa. Falou. Aí eu expliquei. E falei, bom, e agora eu vou te falar uma coisa. Eu comecei com Jesus nesse negócio, na venda dela. Eu vou terminar com Jesus. Sabe por quê? Porque o meu caráter está com ele. Tem pessoas que usam o nome dele, porém não honra. E eu comecei com ele, ele me abençoou, e ele vai te abençoar sim. Essa situação é uma bênção e será mais uma vez uma bênção na vida de vocês. Porque a alegria financeira que eu tive com essa venda, ela já não existe mais. Falei para ela. Não existe mais. Mas eu tenho certeza que vai ser melhor para a vida de vocês. Aí eu desliguei, chorei. Nunca choro. Chorei. Liguei pastorando, chorei. Porque eu vi uma injustiça tão grande, porque eu fiz com tudo que eu podia e sabia que tinha sido feito um melhor negócio. Vamos falar em números pequenos para as pessoas não ficarem assim. Imagine você querer comprar um imóvel de 100 mil reais e aí você começa a ver 100 mil numa rua e eu consigo fazer você comprar na mesma rua por 80 mil. O mesmo. 20 mil reais de diferença. Eu poderia ter insistido nos 100 mil. Para mim ia ser melhor. Sim. Você entendeu? Mas não. Eu vi o que você precisava e te trouxe para cá. E o que o pessoal tem que entender? Que no meu ramo, não sou eu que dou o preço. Se está à venda por 100 mil reais, você pode, Rafael, oferecer 90, 70. Não sou eu que vou dar o preço. É o dono do imóvel que vai dizer, eu quero 100 mil e não tiro R$1. Aí eu vou dizer, Rafa, ele não vai tirar R$1, mas eu vou tirar dois reais do meu. Você entendeu? Mas a minha função é intermediar. Eu não sou dona. Eu não comprei uma loja de sapatos na qual eu posso vender o sapato. Eu só sou uma intermediadora. Eu sei que eu vi uma injustiça tão grande, e aí eu comecei a falar com o pastor Anderson, chorar. Aí ele falou, e na hora eu lembrei, o diabo jamais vai tocar num lugar onde ele não te atinge. E ele sabia onde ia me atingir. Que era dizer assim, você fez um péssimo serviço. Nossa. Quando eu entendi que a intenção do diabo era tirar a minha felicidade não financeira, porque naquela hora pra mim já, tipo, esse dinheiro vai servir pra pagar essa conta, essa vai acabar. E assim tava falando, olha, eu não faço mais negócio com a sua empresa não é boa, blá, blá. Aí eu fui entender, peraí, ele veio certinho, na unha encravada. E é lá que o diabo vai. Ele não vai fazer umas coisas que não vai me atingir. Ele vai saber o lugar certinho e ele vai vir ali. Aí quando eu entendi isso, falei, pera, eu fiz um bom serviço. Eu sei o que eu fiz, deu tudo certo. Na mesma semana, isso era uma venda boa. Uma pessoa precisava de uma locação pequena. E aí não estava dando certo aquela locação, ela estava em outro lugar, né? Já foi nosso inquilino da imobiliária, e estava em outro lugar, e ela falou assim, então agora eu não consigo fazer assim. Eu falei, mas espera, você quer sair desse imóvel? Ela falou, não quero, mas a dona quer que eu saia. Por vários motivos. Eu falei, amanhã eu falo com ela, com a dona. Já não estava mais na minha imobiliária. Aí eu liguei para a proprietária desse imóvel, e falei, você quer que o inquilino saia? Não. Está acontecendo assim. Falei, pode te falar? Assim. O inquilino é bom. Dá para continuar. Eu me responsabilizo por esse inquilino. E se você quiser voltar para minha imobiliária, eu sou o fiador. Tipo, eu dou a minha palavra. Se esse cliente não pagar, que já era um cliente antigo nosso, eu faço. O que você acha? Pelo amor de Deus, era tudo que eu queria. Eu nem sei por que aconteceu esse negócio assim. Eu quero voltar para vocês. Nananana. Era tudo isso que eu necessitava. Aí passei para o inquilino, né? Eu nunca fui tão abençoada com as palavras dessa pessoa. Glória a Deus. Sabe? E eu não fiz nada pelo financeiro. E aí ela me abençoou tanto
esse casal, tanto. Chorou, agradeceu, abraçou, orou, fez tudo que ela podia. E eu fui abençoada não financeiramente, você entendeu? Uhum. Aí eu falei, Deus, eu preciso entender isso. Que quando o Senhor quer fazer, o Senhor vai fazer. No pouco ou no muito. Tem horas que eu não entendo, não adianta. Eu não entendo. Como qualquer outra pessoa. Falar, Deus, por que que não deu certo esse pra mim? Ou por que que esse não podia ser? Ou, sabe assim? Mas Eu faz eu parte. tenho aprendido uma coisa assim, existe o jeito certo, o jeito errado e o jeito de Deus. Hum, Porque às vezes a gente olha e fala, cara, isso aqui é perfeito, tem que ser assim, assado. Não, tá tudo. Vai ser assim, a Carol, a gente sempre brinca, né? Porque eu sou mais emoção, a Carol mais razão. E ela fala assim, não, tem que ser assim, tem que ser esse prazo. Ó, Rafa, eu vou orar agora porque Deus vai falar pra mim que prazo que vai ser. Eu falei, Carol, você quer pegar o improvável de Deus e colocar no seu prazo de humano? Não, não é assim. Ah, não tem que ser assim. Eu falei, não existe, existe sempre você acreditar de que Deus tem o melhor para você e se às vezes pode parecer perfeito, mas só Deus sabe a intenção, o pós, o porquê, né? Então ele dá umas. então, e nesse processo de sempre querer parar, igual agora esse ano, eu falei, vou parar. Não, vou ficar só com o que eu tenho hoje, o que é mais fácil. Sempre quis o mais fácil agora, né? Me cansei. Vou ser vó daqui 2 anos. Nossa, deu um susto em mim esse dia. Chegou e falou, você vó. Eu falei, eu pensei assim, meu Deus, mano. Aí ela falou assim, é só daqui 2 anos. Eu falei, meu Deus, menino, isso quer me matar do coração. Não, é muito legal o nosso relacionamento, assim, com eles, né? Porque na hora Não, que vira, a gente está preparado. sim. Foi tudo tão lindo, tudo que Deus cumpriu na vida do Vitor, da Gi, vai se cumprir na vida da Nicole. Então a gente tem uma relação muito tranquila do que Deus tem. E aí eu falei, Deus, Uhum. acho que já deu. Então Deus me mandou a Maíra. A gente vai fazer ainda agora outras partes de engenharia e arquitetura. Então uma coisa vai unir com a outra. Então tem coisas boas pela frente, por mais que o cenário lá meu da Providência ou do mundo diga que não, enquanto nós estivermos aqui na Terra, é Ele que manda, né? Então eu falo, Deus, eu não preciso disso nem daquilo, mas Ele quer fazer assim. Então se Ele quer, é do jeito que Ele quer. Então as pessoas falam, nossa, mas você tá diferente, você mudou. A luta me mudou, né? O processo me mudou. Ah, mas por quê? Porque você está melhor ou pior? Nada. A gente muda nesse percurso. Então, assim, eu continuo sendo eu. Então, quando eu escuto alguém me chamar lá atrás, que os parentes falam, Vana, eu sei quem eu sou. Ah, quem é? Aquela menina que veio de lá, que passou assim, que criou os filhos assim, que Deus cuida, que Deus faz, que ele cuida de um jeito assim extraordinário. Os detalhes que Deus faz na minha vida é muito grande, sabe assim, a minha gratidão por ele é enorme. Ah, é financeira? Hoje, eu posso dizer, olha, depois de 49 anos, eu e o Eri, mais 6, 54, não Eu não sei, sou bom de mais 6. matemática. A gente tem a nossa casa própria, Uhum. tá? Ah, quantas vezes você desfez de apartamento? Um monte, comprei, vendi. Então, assim, você não sabe. Hoje eu sei, se você quiser saber minha história, hoje você tá sabendo. Como foi, já passei por isso, já passei por aquilo. O que Deus quiser continuar fazendo, Ele vai fazer. Hoje eu vejo muita coisa do que Ele falou se cumprindo, sim, nas nossas vidas. E então, quando eu vejo você falando, ou outras pessoas falando, olha, a gente vê que vocês são um casal diferente, a obediência é tudo, Tudo. né? Então, assim, nós resolvemos obedecer. Então, tudo é difícil para todo mundo. Tudo é difícil, mas quando você resolve obedecer e entender que tem fases ruins e se ele está no controle, ele vai resolver, então você fica sofrendo, como todo mundo, mas você resolve obedecer. E aí ele faz dessa maneira, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. E eu só tenho gratidão porque eu sei que tudo é para a honra e glória dele, Amém. né? Não foi fácil, não é fácil. Todos os dias eu preciso levantar mesmo não querendo e indo para esperar que venha nesse grande aquário um peixe que o Senhor me dê. E eu falo para todo mundo: você quer trabalhar? Quer trabalhar? A gente tem emprego, a gente tem vaga, mas você precisa ter coragem. Boa. Nossa. Você precisa ter força de vontade. Nada cai do céu a não ser a chuva, né? Então, assim, e ainda se você tiver o guarda-chuva do céu, você está protegido. Tem pessoas que vão lá, eu acho legal isso. Muitos passaram lá pela Providência, muitos.
E hoje essas pessoas podem dizer, eu sei o que a Ivani passa e o pessoal de lá passa. Porque não é fácil. Às vezes você tá com tudo na mão e de repente sai assim, ó. Então tudo você tem, de repente você não tem nada. É assim que a gente vive. Todos os meses, todos os dias. E ele vem sempre, sempre, sempre de maneira sobrenatural. Sempre. Então eu falo, Deus, agora chega. Eu tive a oportunidade de almoçar com o Raduan. O pastor Ai, que Raduan é uma lindo. benção. E aí, a gente conversando dessa fase Vai que a gente ser tava papai. entrando. Nossa, que coisa linda. Na hora que tava entrando nessa fase do Coruja mais desafiadora esse ano. E aí eu falei pra ele, meu, a gente fica lá fazendo as planilhas e tal. Aí ele tava comendo, ele, você faz planilha? Eu falei, faço planilha de tudo, a gente faz planilha de tudo. Ele falou, Deus vai quebrar as planilhas, Rafa. Porque assim, a planilha, a Carol falava assim pra mim, Rafa, como é que você vai conseguir ter uma empresa sem a previsibilidade do mês que vem? Porque a nossa atuação, ela pode ser mensal, alguém pode fechar um contrato com a gente vai fazer aquele contrato durante um ano, enfim, 2 anos. Só que tem o cara que contrata um trabalho, a gente entrega e acabou. E aí esse entrega e acabou, na cabeça da Carol, não, assim, não tem o mês que vem. Então, se não tem o mês que vem, não vai ter aquilo. Falei, não, Carol, você tem que acreditar de que vai entrar um cliente, a gente vai fechar uma identidade visual, um site, enfim, e vai dar certo. Assim, você tem que acreditar. Ela, não, não, se não tem um cara que vai comprar, não tem, não pode contar. Eu falei, Carol, mas a gente tem. E assim, a gente, obviamente, dá muita risada hoje, mas a gente já brigou bastante, discutiu. Meu, precisa. Não, e aí a gente, não, vamos tomar a decisão seguinte. Vamos orar e ver o que Deus quer. A gente começou a perceber isso, que é você acreditar de que ele é a providência. Não tem assim, o maior, mas cadê aquele cliente, né, que vai trazer aquele imóvel, no seu caso, no meu caso, de criar aquela identidade visual. Você fala, não, se Deus está comigo, ele é meu maior cliente. Ele é o cara que vai, assim, é cara, né, mas é a pessoa que vai garantir o meu próximo mês. E se já até aconteceu o dia eu pensar que eu precisaria desligar um funcionário, isso no ano passado. E aí eu falava, meu, vamos precisar desligar. E aquilo doía no meu coração. Eu começava a orar, falava para Deus preparar um outro emprego para ele. Aí aquela pessoa vinha pedir Lindo. uma demissão. Rafa, consegui uma outra coisa, vou ter que sair. Eu falei, nossa, irmão, Que você não bom. sabe o quanto Deus está nesse negócio. Pode ir, vai tranquilo, que já tá tudo É legal certinho. porque eu vejo assim, até eu falava muito, quando Deus começa a falar, ele vai confirmando em várias pessoas. E aí eu vejo hoje, quando vocês fazem o podcast, como Deus tem falado. E Rafa, do jeito que ele faz, fala, ele faz. Amém. Né? Então ele vai fazer também na sua vida. Eu tenho certeza na Coruja, no Coruja, é no É, ou na? que é No o estúdio. estúdio, é o. Então, então quando ele começa a falar, repetir, repetir, é porque vai ser dessa maneira. Quando? É no tempo dele. Uhum. Mas que vai, vai. Então quando ele fala, olha, é daqui para maior, não é aqui, assim, só vai sonhando e Sim, esperando, porque na sim. hora que ele começar a fazer, é igual a Bíblia diz, a gente fica como os que sonham. É dessa maneira. Então, quando ele vai falando, eu fico vendo, falei, que legal. O Rafa vai ver se cumprir tudo isso, porque Deus vai usando os profetas e aquilo vai, sabe, acalorando o coração, vai deixando tudo no lugar, assim, aquela coisa linda. Uhum. Tem dia que a gente fala, mas Deus não é hoje, não é agora, né? Para você ver, eu nunca almejei muitas coisas, nunca. E esse ano eu sou amiga do vereador, hoje ele é chefe de gabinete, Pio Mielo. Uhum. E aí teve o Dia Internacional da Mulher, ele falou assim, a secretária dele me ligou e falou assim, nós vamos te mandar uma placa em homenagem a ser mulher e empresária. Na minha cabeça eu imaginei, sabe uma plaquinha assim, que ia chegar pelo correio, Uhum. uma coisinha assim. Aí chegou o dia, a secretária falou, você pode receber ele amanhã? Eu falei, pode, claro. É um grande amigo, tem ajudado tantas pessoas. E aí, me arrumei para esperar, né, tal. Ele me vem com uma placona, assim, coisa mais linda, com escrito Providência Imóveis, com uma flor cor-de-rosa, tal. E aí eu recebi aquilo de boa, postei no Instagram e todo mundo, você viu, Deus te honrou, né? Eu não pensei nisso, sabe? Uhum. Que tudo bem, São Caetano é desse tamanho, mas através daquilo ele fez eu ser mais conhecida ainda em São Caetano. Ele me honrou, o chefe de gabinete,
Mas Deus usou ele para mostrar isso. Olha, você não queria isso, você nem almejava isso, mas tá aí, ó. Uhum. Você está recebendo, a tua empresa está recebendo, e eu tenho lá uma placa. Nunca pedi isso, não ganhei nada e tá lá. E Deus vai fazendo assim, porque eu não costumo me apegar assim. Até agora, a Maíra, que é minha sócia, ela fala assim: Van, eu tô indo devagarzinho, porque para você deve ser difícil de se desfazer de metade, de ser sócio. Eu falei, Maíra, vamos que vamos, agora é metade seu. Porque eu sempre fui assim: a divisão para multiplicação é muito legal. Sim. Você entendeu? Então eu sempre usei disso. Vamos dividir para multiplicar? E eu gosto muito, uma vez, quando a gente teve a notícia de que a gente ia ser pai, né? Não sei se eu falei isso no podcast meu, mas quando eu falei, eu e a Carol descobrimos que a gente ia ser pai, mãe e pai, enfim, ia ser pais. E aí eu falei, nossa, que legal, fiquei super feliz. Só que quando eu comecei a contar para as pessoas, parecia que a alegria era maior. E aí, quando eu contei pro meu pai, eu fiquei, nossa, assim, maravilhado e tal. E aí, Deus falou comigo, ele falou, olha, o segredo, quando eu falo em compartilhar, é isso. Se você tem pra você, cara, tá bom. Outra experiência que aconteceu, a gente foi, na nossa lua de mel, foi pra Cancún, Ai, e a que gente delícia. nadou com os golfinhos. E aí, a gente não sabia, né, de primeira viagem internacional e tal. Fomos totalmente despreparados. Fomos lá, nadamos, já tinha comprado o passeio, foi, passeou, legal. Aí chegou na hora, ela falou, não pode entrar com o celular, você tem que comprar a foto daqui. Ah, a gente, tá bom. E aí saímos, só que na hora que a gente viu o preço da foto do golfinho, era assim, meu, era muito, 3, 5 vezes maior do que o passeio em si, né? E aí eu falei, cara, depois a gente compra isso. Vamos pro hotel lá, tá, beleza. E aí quando a gente tava no final da viagem, eu falei, a gente não tem um registro do golfinho. E aí eu falei, nossa, é isso, assim, e isso foi a primeira experiência. E agora, toda vez quando você fala isso, dividir, né, na verdade é compartilhar a sociedade. É aí que Deus está. Deus está no compartilhar, em você transformar aquilo numa grande unidade, mas de mais pessoas. Se é uma coisa só para você, meu, Deus não Uhum. tem compromisso com o seu, assim, com a sua, não sei nem a palavra, mas a questão de querer conquistar as coisas, a não ser que querer conquistar as coisas seja para abençoar outras pessoas. Aí Deus Uhum. tem um compromisso seríssimo nisso. É muito Para legal. você ver, Nossa. aquela parte da Bíblia que fala que antes de chegar no nosso coração, dos nossos pensamentos, Deus faz além, sabe? É mais ou menos isso. Eu tô um Tem pouco. uma palavra que fala que antes mesmo do pensamento chegar a você, ele já sabe, e tem uma outra promessa que ele fala que ele preparou muito além do seu pensamento e muito mais daquilo que você possa imaginar. Isso, olha A só. palavra o que eu tenho reservado para você vai muito mais além dos seus pensamentos e dos seus E sonhos, né? antes de Ele já tem. chegar no coração, uma coisa assim. é, eu nunca almejei ir para Disney. Nunca. Não tinha dinheiro e não tinha vontade. Eu não tinha o porquê. Sabe assim? Nunca pensei. Aí, o meu irmão, Vildomar Batista, ele começou aí todo ano e ele, por ele ser o homem, o único homem e o mais velho, ele começou a conhecer primeiro tudo nessa vida de bom. E ele achava justo que os irmãos dele também passassem por isso, vivesse isso, sabe? Legal. Ele falava assim: se eu tô lá, os meus vão estar. Ele conseguiu levar todos. Só que aconteceu. O Eri já trabalhava com ele, acho que na Band, e a gente morava numa casinha aqui em São Caetano. Ele pegou e falou assim: tira o passaporte, aproveita o passaporte e o visto, porque o Eri está trabalhando, então vocês vão conseguir fazer de boa esse processo de passaporte e visto. Eu falei, poxa, para 4 tem taxa, tem não sei o que, não vai ser fácil fazer isso. Eu, não, vai fazendo devagarzinho. Aí a gente fez. Quando a gente tirou isso, como ele programava todo ano já, começava o ano, ele já programava do final do ano, já ficar 20 dias lá, a gente tirou os passaportes com custo, sabe, assim, uma dificuldade para tirar Uhum. o passaporte e o visto americano. Mas até então eu estava tirando aquilo para tirar. Não tinha nenhuma expectativa, nenhuma. Aí nós tiramos e meu irmão sempre ia lá em casa. Tipo assim, toda quarta-feira ele ia, porque ele ficava com o filho dele é muito amigo, o Guilherme, do Vitor, e a gente sempre estava junto, e ele sempre falando isso, tal, tal, tal. Aí ele falou assim: então, o ano que vem nós vamos para Disney. Eu amo. E aí eu vou alugar uma casa assim, vou fazer assim. Já tinha ido com a minha mãe, já tinha ido com outra pessoa, porque na realidade
O meu irmão sempre foi bem sucedido, a minha irmã Nilda, que trabalhou no banco, sempre foi muito bem sucedida, os outros da sua maneira, e a gente sempre assim, sabe? Os mais humildes, mas sempre batalhando, sempre com as nossas coisinhas, mas sempre os mais humildes. Graças a Deus, sempre foi assim. E aí meu irmão falou, não, vocês vão. Eu falei, como? Pô, dá pra fazer em 10 vezes. Eu falei, não, 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 não. 10 vezes? Quanto vai dar essa brincadeira? Ah, uns 10 mil. Eu não sei se hoje daria 10 ou se daria 5 mil reais na época. Não sei. Quanto que daria isso há 13 anos atrás? Eu sei que ele falou assim, bom, agora não tem jeito. Tá comprado, tá pago, tá, e você vai me pagando no cartão, eu passei, você vai me pagando de pouquinho, pouquinho, pouquinho. E para ajudar vocês, o do Vitor, porque o Vitor é grudado com o filho dele, eu vou pagar a parte do Vitor. Porque até então eu ia ficar numa casa gigantesca, tipo, a família toda, a gente foi, acho que em mais ou menos umas 17 pessoas. Uau, nossa, que legal. Né? Não, só de ir pra uma casa, todo mundo junto, não importava nem que era nos Estados Unidos, né? Que tava todo mundo junto, é Aí muito ele falou, legal. não, vocês vão sim, tal, tal, tal. Até tem um vídeo da Nicole pequenininha. E aí você vai me pagando de pouquinho. O mês que der você paga, o mês que não der, mas você vai. Bom, conclusão. Ele ajeitou tudo e eu comecei. Meu Deus, eu vou pra Disney. Eu não queria ir pra Disney. Eu não tinha planejado de ir pra Disney. Não é aquele negócio que igual do navio que eu falei, Deus, eu queria ir pro navio e ele me deu. Eu não sonhava em ir pra Disney. Eu não imaginava ir pra Disney. E aí, eis que vamos todos pra Disney. Pai, mãe, irmão, sobrinhos. E a família toda, é aquela coisa, meu Deus, e o avião e tudo aquilo. E quando chega na Disney, é a Disney. A Disney é a Disney, sabe? Assim, aquele lugar que fala da magia, porque até então a gente falava, não podia, que era do dia. Aí você Ele vai já lá, fala outra coisa, já até preguei da Disney, né? O dia aí Canaã já. a Nicole de princesinha, sabe? Aquela coisa, e você querendo chorar porque sua filha tá vendo a princesa. Sua filha tá vendo a princesa, mas assim, eu quero chorar e ela não. Tipo, a princesa. Então, tudo aquelas luzes. Então, assim, depois a gente foi várias vezes, graças a Deus. E quando a gente foi sem ele, sem meu irmão, tudo, a gente pensa a mesma coisa. Falou, poxa, eu tava aqui com meu irmão, eu tava aqui com a minha irmã. É uma coisa muito legal de ir com a família, sabe? Sim. E eu agradeço muito meu irmão, porque ele conseguiu falar assim: olha, é bom, eu fui e vocês vão. Ele levou minha mãe para vários lugares. Acho que por isso que ele é tão abençoado até hoje, né? Porque tudo que Compartilhar. você planta, você colhe, sabe? Então, é, Deus tem sido maravilhoso. Para Cancún também, a Nicole quis ir no aniversário dela, a gente foi. Foi maravilhoso. Então, tem lugares que Deus presenteia a Sim, gente. pô, a própria viagem de Cancún foi um presente pra gente, né? A gente não imaginava, na verdade, meu sogro que deu. E assim, eu nunca imaginei, nunca, foi minha primeira viagem Mas não é internacional. maravilhoso? Assim, você ser tratado como um rei, né? Literalmente ali, Cancún é acho que é Kukulkan, é o nome da rua ali, que é a avenida, né? Dos hotéis Você ficou no Hard Rock? fiquei no Hard Que Rock. até- É. Assim, e eu não sabia nada. Cheguei ali, não sabia o que era o Hard, não Não sabia o que falava era espanhol? não hablava espanhol. Até tem um passeio que a gente fez, que ele falou assim, tu hablas espanhol? No, speak English. No, aí ele, eu falei, português ele, então você vai, e ele falou português comigo, então você vai e pula ali, só não abre os braços e tal, fez toda a orientação em português. Eu falei, E ué, você mas sabe nadar? eu sabia, sei andar, Eu sei não andar. sei. Mas foi muito legal, assim, e ver nesse passeio, né, nesse presente que a gente ganhou nessa viagem, também é a provisão de Deus, porque a gente, quando começou a namorar, a gente viajou para uma cidade do interior, que é a cidade da minha mãe, da minha avó, e lá numa igreja que ninguém conhecia a gente, uma pastora foi usada por Deus e falou, olha, Deus se agrada da união de vocês, e o que aí virou pra Carol e falou: você calcula muito, faz muito cálculo, assim, né? Deus preparou tudo. O seu casamento vai ser como você sonhou, a sua lua de mel vai ser como você nunca imaginou. Olha que maravilha. Porque a gente, eu não sabia o que era isso, eu não sabia o que era Cancún, nada assim. E assim, meu, foi surreal. Né? Nadar com o golfinho, eu já falo, meu Deus, Eu sou Jesus. apaixonada pelo golfinho, mas eu não nadei com ele porque eu fiquei com medo eu só fiquei É, aqui, assim, sabe? tem uma série de questões aí que envolvem, bicho preso, não sei o que, mas assim, Não, eu só fiquei a com própria medo da Disney, eu água. acho que Disney, desculpa te interromper, Vani, mas Disney em si,
Eu preguei, eu falei isso na pregação. Quando o Walt Disney pensou, você sabe dessa história, que ele pensou no parque, ele falou, ó, vai ser assim, assim, assado, toda a experiência Disney, né, Walt Disney. Só que quando foi metade, estava quase chegando no final para concluir, ele faleceu. E aí o irmão dele é quem fez a entrega, né? Tipo, olha, vou entregar o parque para, vou inaugurar o parque. E aí um jornalista falou para ele, falou, nossa, como que é você vivenciar isso e saber que o seu irmão não tá aqui para ver? Aí ele falou, não, na verdade, tristes somos nós de ver só agora, meu irmão já viu muito antes. Então, isso, assim, para mim, a Disney e toda essa cultura de qualidade que eles têm lá, é um exemplo que a gente tem que ter para todas as coisas que a gente faz. Não só para passeio em si, né? Mas empresa, vida com Deus, tudo. Se a gente trouxesse metade, ou sei lá, da excelência que eles têm em tudo lá, a gente poderia viver muito melhor aqui, né? Por ter essa questão da qualidade. Hoje eu vejo que a gente trabalha metade do dia fazendo coisas e outra metade, ou até mais que a metade, corrigindo coisas que as pessoas até atrás da gente não fez corretamente. Então, pegar essa excelência é surreal. Mas quando a gente tem Deus, e a gente vai lá para Disney, ou para qualquer lugar que seja, para Cancún, igual agora eu fui para Campos de Jordão e subi na Pedra do Baú. Legal, não fiz esse passeio não, Eu mas... também nunca tinha feito, porque assim, eu sou bem Você foi sedentária. no Palácio do Governador? Fui, não. Bem legal. Aí essa tem que subir bastante, sabe? Uma pedra que sobe, sobe, sobe lá. Quando você chega lá, você vê a cidade, aí você contempla. Então, quando você é espiritual, tudo você sente, você pode ser onde for. Campos do Jordão, Disney, o que for. E lá na Disney é legal, lá em Orlando, que seja, que quando você tá lá, o céu de lá é muito azul. Então nós, os cristãos, a gente olha o céu e a gente fala, Deus, como o Senhor é lindo. Que céu azul. O céu é diferente, azul, azul. E passa uns aviões que escrevem Jesus. De tempos em tempos. Uau. Você não consegue esquecer de Deus dali. Aliás, em lugar nenhum você consegue esquecer. Mas tem gente que fala, fui viajar, me desliguei. É diferente, porque lá, né, Nicole? Então, assim, Jesus. Aí você fala, Deus, como pode? Eu tô aqui porque o Senhor me trouxe. Que coisa linda, que céu lindo. Você contempla a beleza do Criador em tudo. Seja na praia, onde for, seja lá em outros lugares, a gente contempla. Igual a gente fez um voto, né, que se o Euristeu ganhasse a causa, foi a causa que ele ganhou e nos permitiu ter o apartamento hoje, a gente iria para Israel, que era o sonho da mãe dele, para Israel. E aí a gente conseguiu e nós fomos para Israel para a primeira vez. Uau. E ele queria muito ir para Israel, o Eri. E aí eu fui como companheira, porque falar para mim, olha, eu vou para Caraguatatuba, eu tô junto. Eu amo uma viagem. Legal. E aí vamos para Israel, claro, nós fizemos o voto junto, vamos junto. Aí eu já aproveitei Israel para fazer troca de aliança, já falei, já que Eu eu tô lembro, aqui, lembrei. aproveitei cada espaço, mas que experiência. Não, deve ser demais. Que experiência, que presença. Quando o avião. Primeiro que eu não tinha no meu coração de ir pra lá. Eu não tinha. Eu comecei a participar das reuniões e aí eu comecei a entender ir pra lá. Então, quando de repente o avião foi pousando, eu vi a bandeira de Israel. Eu não conseguia, as lágrimas. Eu falei, eu cheguei. Eu cheguei onde ele pisou, eu cheguei onde ele viveu. O sobrenatural, sabe assim? Aí, quando a gente foi no mar da Galileia, é simplesmente tudo muito calmo. E você sente a presença. Nossa. Eu contava, eu chorava tempos e tempos, porque assim, é muito calmo e você imagina ele andando ali naquele mar. Eu chorei tanto ali, mas assim, da presença e daquela calmaria. Aí nós fomos no túmulo, ele não estava mais lá, eu chorei. Quando eu vim que passei a primeira Santa Ceia, Quase foi arrebatada. não, quando o pastor pega o microfone e fala assim, ele não está mais lá, eu lembrei que eu estive ali e vi que ele não estava mais lá. Sabe assim? Eu vi o túmulo vazio, eu vi tudo isso. E hoje a gente está esperando que volte tudo ao normal lá, né? Acho que essa mudança de data vai fazer eu ir junto, hein? Eu Ó, falei, que eu queria bênção! ir, eu falei, Deus, agora prepara aí pra eu quero ir também. Ele age no sobrenatural, em Amém. tudo. Eu acho legal quando as pessoas têm sonhos, e seja qual for, porque tem muita coisa que eu não sonhei. Muita coisa. Eu não sonhei. E ele fez na minha vida muito. Acho que
grandes coisas assim. Eu sonhei em casar, em ter meus filhos, e aí eu vejo eles, né, agora grandes, se formando, assim, íntegros. Então, assim, isso eu vejo o cuidado que ele teve comigo, tudo, porque, assim, o material é um bônus nisso tudo, sabe? O Uhum. Senhor nos abençoou demais. Mas quando eu vejo a trajetória que lá atrás a gente fez assim, eu não tenho vergonha de nada do que passei, tudo que ele permitiu que acontecesse, do jeito que ele permitiu, sabe assim? Nos detalhezinhos, cada coisinha, seja como foi, e os presentes que o Senhor nos dá cada dia é algo sobrenatural. Óbvio que hoje eu tenho que tratar a ansiedade, outras coisas, isso porque é natural. Não sou de ferro, é, não sou uma heroína, eu sou dependente dele 100%. Sou super falha num monte de coisa. Já me cobrei tantas coisas. Ah, eu podia ter sido melhor nisso. Será que eu fui melhor com aquilo? Será que não sei o quê? Mas não adianta, tem coisas que a gente não consegue fazer. Então, hoje o que eu consigo ser ou fazer com a providência, né? Que agora eu consigo dizer, ah, tá, eu sou empresária. As pessoas falam, você é rica? Você está profetizando? Amém, recebo. Recebo. Porque eu falava, não, para com isso, eu não sou rica. Como assim? Porque eu sabia a dificuldade que eu tava, que eu não tinha dinheiro, que eu tava sem carro, que eu não tinha. Eu achei, falei, Deus, eu cheguei num nível que o ser humano não pode ficar sem um convênio médico, o ser humano não pode ficar sem um carro, que é uma necessidade, né? Tipo assim, umas coisas muito básicas que fala, todo mundo tem que ter em nome de Jesus. E eu não tinha. Mas nós sempre fomos assim, eu, Eri, nós sempre. Quem olhar acha que tá rico. Quem olhar não sabe que a gente está chorando ou rindo, não sabe, porque nós nunca fomos de tô morrendo, me socorram, nada, sabe? Fecha a porta do Sim. teu quarto. Mas eu acho, Ivani, que isso é um exemplo. Não, porque assim, isso é prova de que vocês não são dessa terra, né? Nós não somos dessa terra. Uhum. Nessa terra as pessoas olham e falam, bom, se tem isso, é porque é rico. Não tem isso porque é pobre, enfim. Essa conta natural das pessoas é de quem está nessa terra lutando, batalhando e achando que tudo que vai acontecer é porque foi fruto do seu próprio trabalho. E Deus me mostrou, tem me mostrado com frequência isso, de que por mais que você faça certo, no tempo certo, se Deus não quiser, não vai dar certo. E o contrário também. Se você faz errado, do jeito errado, assim, eu digo não errado contra a lei, né? Mas não é o tempo certo de você fazer aquilo, enfim. E se Deus quer, vai dar certo. Porque ele trabalha num sobrenatural, em um outro tempo, de uma outra forma. Às vezes a gente fala, meu, mas a nossa conta é isso. Não, não. Deus não faz. Deus pega um aqui, coloca ali, pega uma conexão, faz aqui, uma junção. A gente só entende depois, né? Eu tô lendo Gênesis e quando Abraão fala para ir buscar Rebeca, para buscar Rebeca, que é a esposa de Isaac, ele não explica como vai ser. Ele fala, vai lá e busca, encontra ela. E traz e fala para ela, ó, você pode servir os meus camelos? E aí ela serve, faz, e ela ganha alguns presentes e fala, eu posso ir dormir na sua casa hoje, na sua família, porque eu tenho um recado para sua família. E ela aceita aquilo, né? Ela pede algumas confirmações, então acontece. E o que quer dizer isso? Rebeca representa a igreja, gente com Cristo. Então, se a gente aceita aquilo que Deus dá pra gente, ó, eu vou te dar provisão nisso aqui. Beleza, legal, Jesus. Ó, obedece aqui, você vai obedecer. Deus não está te falando como vai ser a jornada. Rebeca jamais imaginaria do que ela ia ganhar aceitando casar, né? Aceitando a Jesus Cristo. Então, quando a gente decide, a gente entrega assim, eu vejo assim, tem a vida, eu falo que a nossa vida é uma esteira. Esteira, quando você vai na academia, tem esteira. Então, Uhum. você tá lá, a esteira tá sempre, na verdade, o contrário, jogando você para trás. Então, você tem que, se você ficar parado, você vai para trás. Se você andar, você vai ficar no mesmo lugar, que a esteira tá sempre indo para trás. Se você quiser ir um pouco para frente, você tem que meio que correr. Tipo assim, eu tenho que correr mais do que os outros, né? E ainda mais se a gente tá falando não é imposto, o que acontece, a alíquota todo ano muda, né? Então assim, você tá numa esteira que tá cada vez mais rápida jogando para trás. Então você tem que, eu esqueci o nome do que fala pra gente, o que define a gente, a questão de um ano para o outro. Esqueci o nome da palavra, mas enfim.
essa esteira tá sempre correndo e jogando a gente cada vez mais para trás. É como se a gente tivesse que sempre correr mais rápido para avançar. Só que o que eu tô querendo dizer? Que Deus, ele simplesmente te desconecta dessa esteira e te coloca para frente ou para trás, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Então a gente não tem como, gente, não tem como você olhar para um empresário cristão ou para alguém que tem a vida, né, basada nas coisas de Deus e achar lógica, não tem lógica. Quer ver o que não tem lógica? A gente passar por uma pandemia que, até no contrato de compra e venda, a gente coloca assim: o prazo é tal, mas se acontecer algo sobrenatural, blá, 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 a gente brincava com isso. E agora existiu uma pandemia que travou todo mundo. Eu lembro que quando foi determinado que fechasse as portas, eu tô ali no complexo, no Espaço Cerâmica. Uhum. E aí, eu saí dali naquele dia, sabendo que tudo ia ser fechado. Então, eu saio do complexo Cerâmica, passo em frente ao shopping, Parque Shopping São Caetano, e já começo a ficar amargurada, entristecida, porque eu olhei para o shopping e pensei: o que será desses pais de família? Tudo isso fechado, todo esse comércio, entendeu? Ali ia virar um nada, né? Porque ia ficar fechado. E aí eu falei: como vai ser esse tempo agora? Tudo fechado. Aí eu vou para casa e começo a pensar, e aí eu começo a ficar entristecida, apreensiva. Tudo que possa acontecer, eu comecei a ficar com aquilo. Foi me dando uma angústia. Eu falei: Deus, o que vai ser do comerciante que precisa do seu comércio aberto e precisa pagar aluguel e não vai ter como? Como vai ser? Eu comecei a ficar, falei: Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aquele negócio, falava: não vai poder sair de casa, agora não pode sair por causa do Covid. Falei: eu vou sair, eu vou andar com o cachorro, porque eu não posso ficar dentro de casa, eu vou começar a trabalhar daqui de casa, a gente vai dando um jeito. O tempo que eu mais ganhei dinheiro foi na pandemia. Dá para explicar esse Deus? Se você soubesse, me conta, porque a gente também. Foi um período que a O gente mais período que cresceu. mais a gente ganhou dinheiro foi na pandemia, porque Deus faz umas coisas que fala assim, parece loucura, mas ele faz umas coisas assim que a gente não entende. Uhum. Então eu estava já me preocupando e vendo aquilo, eu falei: Deus, como é que vai ser tudo isso? Não estava pensando só em mim, que estava indo para casa, mas eu olhei aquele shopping inteiro e falei: meu Deus, como esse povo vai fazer? Tudo fechado, tudo, tudo. E Deus se mostrou na vida de tantos empresários, e os cristãos, é inacreditável. Que eles falam: olha, o tempo que eu mais fui abençoado foi na pandemia. Porque aí a gente não depende do homem, a gente depende de Deus. E aí ele faz como ele quer, do jeito que ele quer. E aí não dá para explicar. Ser empresário com Deus na frente, né? Meu, é Você fala: demais. Deus, eu quero parar. Ele fala: não. Eu fui assim. Ah, Ai, você quer não sei o quê? Jesus. Ele fala: vai. É. Aí você fica nessa A situação. gente super apertado, assim, aí a gente foi orar com o pastor Gério, e o pastor Gério falou: Deus falou pra vocês avançarem. A gente, pra onde? Meu Deus, como que vai ser isso? E assim, entregando e avançando. Deus Mas é Deus é demais. maravilhoso, né, Nossa, demais, Rafa? demais, Então eu demais. tenho certeza que tudo que ele te prometeu na sua vida, na da Amém. Carol, na Coruja, ele vai cumprir, você vai ver. Vai passando o tempo e você vai vendo se cumprir. Sim. Igual os detalhes que você falou que vocês oraram antes de casar, e Deus falou que ia fazer uma viagem e tal. O legal dessa situação de viagens é que toda vez a gente faz culto. Sempre a gente faz culto. Tem aniversário da imobiliária, a gente faz culto. A gente depende dele para tudo. E aí eu falava: Deus, eu vou fazer tal viagem. O senhor tá nesse negócio? Não dava outra. A gente fazia o culto, Deus falava, aí Deus usava algo e falava: e Deus me mostra uma viagem. Glória a Eu Deus. falava: opa, peraí, que eu vou, não vou morrer, Deus tá no controle. Até agora Deus deu o livramento, Sim, né? sim. Quatro Nossa, dias antes, uau. 4 dias antes, nós não viajamos. Eu nem tinha feito a mala ainda também, tava meio esquisito, tinha algo esquisito. A gente, depois que acontece, a gente entende, né? Mas é sempre tem um, Deus vai dando uns alertas, assim. Ele cuida de tudo. Assim, e é maravilhoso. Eu tenho grandes ah, amigas, né, que me ajudam em oração sempre, assim, as missionárias da Canaã. Eu venho desde lá de trás com a missionária Carla, que me ajudou muito. A gente fazia muita campanha com a Carla, a missionária Adriana, a missionária Keila. Nossa, assim, Esse sempre foi muito vaso, né? usada. Meu Deus. A Melissa, a Simone, a Janaína. Então, assim, são todas.
A minha mãe, até hoje, a minha mãe eu acho que é a minha grande incentivadora, porque ela pega, se souber na padaria que tem alguém querendo vender na fila, ou comprar ou alugar, ela fala: minha filha tem imobiliária. Então, Legal. sabe, assim, uma bonitinha, minha filha tem imobiliária. Sim. Você não quer anotar o telefone, não sei o quê. Então, minha mãe, ela vai fazendo a propaganda dela. Eu sei que tem um grande orgulho e tudo. Então, Sim, é nossa. legal tudo isso, a gente vê que tem gente que torce, a minha família, os meus, né? Porque hoje, assim, a gente aprende com o tempo que somos eu, meu marido, os meus filhos e a minha nora, né? Que é uma família e os outros são familiares. Então, se a gente vê que nós temos um respeito um pelo outro, que a gente se admira e que a gente vê Deus um no outro, cada pedacinho que vai passando, sabe? Então é tudo por ele e para ele, sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, demais, demais. Dá pra gente ficar aqui até chegar o horário do próximo gravação, mas é benção demais. Gente, eu vou deixar pedir para você colocar, falar, né, o Instagram, o site, enfim, da Providência agora, e como que as pessoas conseguem te conectar, porque eu acho que é legal não só falar da Providência, mas aproveitar e convidar você para conversar, entender, acho que dar conselhos, né, Ivani? Eu vejo que quando a gente vê alguém que está conseguindo avançar e crescer, não é porque o cara é forte, é que ele aguentou as pancadas. Talvez ele é forte, né? Mas é que às vezes eu olhava muito isso quando eu fui numa palestra e conheci a CEO do Amor aos Pedaços, eu Uhum. achei assim, aí depois perguntaram para ela se ela tinha pensado em desistir. Ela falou todo dia, todo dia. No maior sonho da vida dela foi que era construir uma loja, né, nos Estados Unidos. Ela alugou um imóvel para ver a inauguração da loja de cima, assim, né? Ela alugou, Que ela legal. fez a loja, fez tudo, fez, né? E alugou um imóvel só para ver a inauguração do hotel, né? Da casa, do imóvel que ela tava. Então ela pensou em tudo, com tudo preparado, organizado. Na hora que no outro dia ia ser o lançamento da loja dela, o hotel pede, o prédio manda um recado, você tem que descer pro bunker. Veio um Ah, furacão, levou a loja inteira. meu Na hora que Deus. ela saiu, ela só viu a loja aos pedaços, assim. E ela falou: aquele dia eu quase me joguei do imóvel que eu tava. E ela fala que isso pra ela foi um aprendizado, porque assim, ela foi mais um na soma da história do Amor aos Pedaços. Eu voltei pro Brasil e a gente continua aqui como se nada tivesse acontecido. Não, nada assim, né? Mas ela fala que isso é mais uma coisa que soma na história da empresa que ela tá ali sustentando. Então, até eu vi a Admeia falando num vídeo que quando Deus abriu o mar pro povo passar, a gente ilustra como se fosse um mar reto. Assim, é seco, né, como a palavra de Deus fala, mas não era nivelado. Uhum, Era alto e baixo, era assim, montanha, não é, imagina, o mar aberto é um monte de coisa acontecendo uhum. ali, né? Então abriu, mas, bati no microfone, mas assim, é desafiador. Deus faz o milagre, continua fazendo, vai fazer, mas não é tão fácil assim, né, passar por ali. Mas Deus fala, vai com fé que eu tô com você. Ele faz a parte dele, mas a gente tem que fazer a nossa. Sim. Tem que fazer a nossa mesmo. Todos os dias tem que fazer. E não é fácil, né? Não é. A Providência Imóveis está aí, a gente precisa de pessoas, então às vezes a gente está desesperada, precisando de alguém que queira realmente trabalhar, que queira aprender, que queira fazer parte, mas a gente põe às vezes no Instagram, né, que é @Providência Imóveis, né, o site é providenciaimoveis.com.br. E a pessoa não quer, porque, não tenho jeito. Você precisa saber se tem. Lembra que eu te falei que nem todo mundo sabe pintar, nem todo mundo. Cada pessoa tem que fazer o que sabe fazer, mas precisa fazer. Eu acho que Parado, nada acontece. Eu acho que é uma mensagem legal, Vinícius, trazer até a sua história de vida, de mostrar que as coisas, assim, precisa ter um despertamento, as pessoas precisam querer. Eu li um livro que é O Sonho Grande, né? E ele fala, assim, ele via na empresa que tinha centenas, continua centenas de milhares hoje de pessoas, mas tem as pessoas que querem. E ele vai sempre pegar essa pessoa que quer e vai dar a oportunidade para ela fazer. Ele já pagou curso, pagou faculdade, fez um monte de coisa para quem quer. E assim, de fato não é para todo mundo, mas você tem que querer. E é o convite que eu faço, eu acho que isso é muito legal, principalmente a gente que colidera, não sei, colidera, né? Colidera jovens, é falar, cara, se levanta e vai para cima. Acorda, sai do sofá,
Para de ficar só na rede social, vai... hoje tem curso de graça. Uhum. Tem pessoas que querem te dar oportunidade para você trabalhar e se desenvolver. Eu não sei trabalhar nisso. Cara, não é se você sabe ou não, se você quer trabalhar, quer aprender, tem oportunidade. Eu acho que isso é uma coisa que a Edmeia falou nessa pregação que eu ouvi ontem. Ela falou, se a gente está saindo na rua com medo de levar celular, se a gente está com medo disso, de medo daquilo, morrendo de medo de um monte de coisa, porque a gente não está fazendo a nossa parte. Qual é o nosso chamado aqui? Então sai dessa zona de conforto e avança. Né? Deus falou para o povo que a gente falou de Israel para avançar. Chegou na frente do mar, não é... Vamos esperar o mar abrir, quando tiver tudo sequinho a gente começa a andar. Não. Fala pro meu povo que marcha, vai para frente, vai para cima. E eles entraram no mar, entrando, e aí Moisés recebeu a ordem, toca na água. E aí o mar abriu, mas eles já estavam no meio da água já. Então, assim, você vê que é uma coisa assim, vai, avança, cresce, desenvolve. Deus precisa que você seja... É o que a Edmeia falou, não é que, estou esperando Deus agir. Deus vai agir, irmão. Você fazendo ou não. Então, aproveita que ele quer agir sua vida e seja você uma ferramenta. É isso mesmo. Certo? Muito obrigado, muito bom, muito bom. Obrigada a você, sua família, que Deus te abençoe. Amém, amém. E te prospere muito mais, porque eu tenho certeza que todas as promessas que Deus fez vão se cumprir na sua vida, na sua empresa e no seu lar. Amém. E no seu ministério. Glória a Deus. Obrigada por tudo, Rafa. Deus abençoe. Isso. Obrigado a você. Gente, compartilhe esse conteúdo e é isso. Coloque comentários aí, mande para mais empresários para conhecer. Se você quiser vir aqui também no Coruja, manda mensagem que a gente tem um esqueminha bem legal para você fazer parte também. E é isso aí. Forte abraço. Tchau, tchau.